Boa noite, Dagoberto. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e quem vai acompanhar aí durante o decorrer do programa e aqueles que vão nos assistir depois aí pela Através do gravação. nosso canal do YouTube. Isso Perfeito. mesmo. Bom, gente, nós vamos iniciar o nosso programa falando de Deus desta terça-feira. Lembrando, como o Dagoberto citou, fica gravado depois para que você possa assistir no canal da rádio, tá? Canal do YouTube da rádio, Rádio Interativa Ararense Web, no nosso canal do YouTube. Você que está acompanhando a gente pelo aplicativo e pelo site, boa noite também. Nós vamos até às 20 horas falando de Deus. Dagoberto, boa noite novamente. Vamos começar o nosso programa com a nossa oração. Amém, Fabiano. Boa Amém. noite. Vamos Boa lá. noite, vamos lá. Senhor, agradecemos por mais um dia onde o Senhor nos concedeu graça e misericórdia, derramando vida sobre nós, fôlego de vida, ó Pai. Nós agradecemos por tudo que o Senhor fez durante esse dia, por tudo que o Senhor vai fazer até o terminar desse dia, Pai, e durante essa semana que nós cremos que vai ser uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dagoberto, vamos iniciar o nosso papo falando de Deus hoje, que é um momento especial da nossa rádio, é um momento especial da nossa semana, Amém. com o tema família. Família. É isso? Isso. Perfeito. Da onde Deus instituiu a família. Onde tudo começou, Onde a tudo família. começou. Isso. Tá. Da onde Deus tirou o início da família. Então a gente vai ver aqui. Eu separei 8 versículos assim que vão falar especificamente sobre família, homem e mulher, assim, para a gente ver da onde veio a estrutura familiar. A família bíblica de estrutura isso. homem, mulher e filhos. Exatamente. Perfeito, que é o que está na Bíblia, né, Isso. Dagoberto? Muito bem. É um ótimo tema e fique à vontade para iniciar, por gentileza. Então, a gente vai ver lá em o primeiro versículo, né, que eu acho que é um dos mais importantes. Por quê? Porque a gente vai ver onde Deus, ele cria o homem, né? Tá lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, quando ele cria o homem, né, que é o Adão. E aí esse verso fala assim, ó: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o que responda. Então Deus aqui, a gente sabe que essa passagem é aquela onde ele faz com que Adão caia num sono profundo, e aí é onde ele vai e retira de Adão uma costela, e da costela ele faz a mulher que é Eva, que a gente já sabe mais a respeito da história. Então ele fez a mulher como uma ajudadora do homem. Então a gente vai ver aqui no decorrer desses versículos a base, da onde veio a base da família. Aí o segundo verso que eu queria falar está lá em Salmos, né? 107, 41. Vamos lá em Salmos. Salmos 107, 41. Porque como a gente deixou combinado de falar esse tema sobre a família, Sim. aí a gente vai trazer aqui tudo que a gente viu a respeito disso. Ó, Salmo 107, 41 fala assim. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fica à vontade, Dagoberto. Quando você dá uma olhadinha aí, dando boa noite que o pessoal que está chegando com a gente na nossa live, a Maria Auraíde Vitor, a Larissa Quinalha, a Jennifer Oliveira, a Grace Kelly, desculpa, a Geusa Pisano e a Vanessa e o Adilson Firmino, acompanhando o nosso programa Falando de Deus desta terça-feira. Uma ótima noite para vocês. Lembrando que vocês podem participar, tirar as suas dúvidas, querem deixar a sua mensagem, fiquem à vontade, tá? Nós estamos com o Dagoberto, seguidor de Cristo, ele que vai trazendo para nós as mensagens. Boa noite a todos aí que estão acompanhando. Perdão, é Salmos 96, 7. Salmo 96, 7. Você que está aí, outra coisa. você que está com a Bíblia em mãos, se você não está ainda, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhando para a gente poder entender melhor. O nosso tema de hoje é a formação da família, o início da nossa formação de família segundo a Bíblia. Aqui a gente vai ver que o salmista ele fala a respeito do que as famílias têm que fazer, né? Fala assim: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Aqui a gente vê que o próprio salmista ele declara que as famílias por si só elas têm que dar a Deus a devida glória pelo nome, por tudo que ele é. Então a gente vê aqui no
nos Salmos, que os Salmos é bem claro também em falar a respeito da família. Porque hoje a família é a base e a estrutura de todo ser humano. Por isso que a gente, muitas das vezes, a gente vê, Fabiano, as pessoas falando, aquela pessoa não teve estrutura na família, por isso que ela é dessa forma, né? A gente ouve muito falar a respeito disso. Tem muito disso. E quando a gente vê uma pessoa também muito bem sucedida, a gente fala assim, nossa, aquela pessoa ali teve uma estrutura familiar diferente. Sim. Então a gente vê que a família ela é importante em todos os termos, principalmente no decorrer da infância até a fase adulta da pessoa. Por quê? Porque a família, querendo ou não, ela vai gerar um caráter naquela criança. Então a gente está vendo aqui na Bíblia que alguns versos vão falar a respeito da família. Tanto que aqui já está sendo bem claro que as famílias elas têm que dar glória, devida ao nome do Senhor, entregar os seus atos, trazendo as ofertas. Por quê? Porque a família é a base, é a estrutura da sociedade. Aí a gente vai lá para Efésios, né? 2:19. Efésios 2:19. Assim, pessoal, eu sei que às vezes fala muito de versículo, mas é assim, é para a gente realmente entender o que Deus fala, e Deus fala através da palavra dele hoje. Eu sei que Deus, se ele quiser, ele usa uma pessoa para vir falar com a gente a respeito de várias coisas, mas assim, ainda a melhor forma de ouvir Deus é através da palavra dele, sem dúvida nenhuma. E é a nossa base Ex- para a gente poder estudar e falar para as pessoas, né, Dagoberto? A Exatamente. base é o que está na Bíblia. É assim, quando a gente fala de Deus, ou vai falar, eu sempre falei isso, eu sou muito receoso quando eu sinto incomodado que Deus não incomoda, né? Mas a gente fala, eu sinto, Deus me incomodou para mim falar. Eu tenho muito medo às vezes de falar, ó, Deus está pedindo para mim falar, porque quando a gente usa o nome de Deus para falar, é um peso bem maior na vida da pessoa e na palavra que a gente fala. Sem Então, dúvidas. assim, se tem base bíblica, pode ter certeza que é de Deus. Então, se não tiver, a gente tem que ficar meio É verdade. Se não tiver base bíblica, aí complicado. Ó, complica. então em Efésios 2:19, vamos lá. Fala assim, ó. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Ou seja, aqui a gente está vendo que o apóstolo Paulo ele está declarando que, a- que as pessoas que aceitaram e reconheceram Jesus, eles não são mais estrangeiros, forasteiros, porque estrangeiros e forasteiros são desconhecidos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então a gente já vê que Deus ele tem uma família, ele tem uma base para a família. Então a partir daí a gente se torna família de Deus. Aí tem aquele exemplo, né? O pai, Jesus que é o noivo e a igreja que é a noiva. E é assim como nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, a gente se torna co-herdeiros ou filhos, né? Também. Então a gente faz parte da família de Deus. Então a gente vê que Deus, desde o princípio que a gente já viu lá de Gênesis, a gente já vê que Deus ele tem a família como estrutura bíblica também. Vamos lá em Marcos 5:19 também. Marcos 5:19. 5:19. O pessoal pode ficar à vontade para enviar perguntas, pode colocar os seus comentários aí na live do Facebook ou através do aplicativo, tá bom? Ó, o 5:19, Fabiano, fala assim: Jesus não permitiu, mas disse: aqui fala sobre o rapaz que queria acompanhar Jesus, e Jesus não permitiu. Aí Jesus fala assim para ele, ó: vá para casa com a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. É o jovem endemoniado e gadareno. Quanto fez por você e como teve misericórdia de você. Aqui, o que acontece? Aqui Jesus fala para ele o quê? Vai e fala tudo aquilo que eu fiz na sua vida, para a sua família, porque você vai ser, trazendo para os nossos dias, você vai ser o testemunho do meu poder, da glória que eu derramei sobre você. Então ele pede para quê? Para ele ir na família. Então, a gente que conhece, que nem a gente está aprendendo aqui mais sobre Jesus, sobre a palavra, Fabiano, a gente na nossa família, a gente tem que ser esse.
Esse que vai anunciar as coisas para as pessoas, que vai falar a respeito do amor de Deus, das coisas de Deus. Por quê? Porque aqui é bem claro que ele está falando que tudo aquilo que Deus fez de bom na vida daquele endemoniado de Gadareno, que a Bíblia relata que ninguém chegava nem perto dele, que não podiam nem acorrentar ele, que ele estourava as correntes, que ele se alimentava dos cadáveres onde ele ficava lá dos sepulcros, que esse é aquele relato que todo mundo conhece, que ele expulsa os demônios do corpo dele e manda para os porcos, né? E os porcos caem do desfiladeiro. Então aqui a gente vê que Jesus pede para que ele vá e anuncie à sua família tudo aquilo que foi feito na vida dele. Então a gente vê aqui, ó, que a família mais uma vez aparece. Por quê? Porque como a gente está aqui vendo e falando, a família é a base bíblica para todas as coisas. Tá. Vamos começar com alguma perguntinha, né, Vamos, Dagoberto? Deixa eu só mandar vamos. um abraço para Viviane Moro aqui, que está junto com a gente. Opa. Viviane Moro, um abraço para você, Um viu? abraço, Viviane. Ela também que é da Igreja Quadrangular, né, Viviane? Coloca aí para mim, é isso mesmo. Viviane, eu conheço ela há bastante tempo, ela também muito conhecedora da palavra, viu? Amém, Uma glória a pessoa Deus. super do bem também. Dagoberto, a questão da família é uma questão que sempre envolve a pergunta. Eu acho que até na segunda parte do nosso programa de hoje a gente vai falar um pouquinho mais, porque Jesus tem uma base de família como homem, mulher e filhos, né? Sim. Pelo menos ele cita isso na Bíblia, né? E hoje nós estamos vivendo momentos um pouco diferentes da questão família. A minha pergunta é relacionada à questão de como ensinar as crianças que não são da família formada do jeito que Deus criou, que seria o homem, a mulher e a criança, seria uma família hoje com 2 mulheres e 2 homens, como ensinar ela sobre a palavra de Deus? Da mesma forma que se ensina a família tradicional? O que você falaria? Olha, Fabiano, o conceito família bíblico, é como a gente está falando, consiste do homem, a Sim. mulher e filhos, né? Hoje a gente vive a realidade do que hoje existem casais homossexuais que adotam crianças, né? Isso, perfeito. É Isso, nesse isso ponto. também é muito importante porque, queira ou não, assim, É um sinal de amor? é sinal de amor, Sim. você Eu também entendeu? levo por esse lado. E eu acho que falar a respeito de uma criança, biblicamente falando para uma criança, Sim. eu acho que Independe. independe, eu acho que assim, o mais importante ali, no caso, seria explicar quem é, como a gente vem falando, explicar quem é Jesus, o propósito de Jesus vir na cruz. Por quê? Perfeito. Porque a própria Bíblia diz: se conheceres a verdade vos libertará. Então ele vai ter ali como uma base, como família, lógico que com o tempo ele vai entender, os pais vão conversar com ele, vão decorrer desse assunto com essa criança. Até porque hoje em dia, pra gente, né? Eu falo a gente porque a gente é um pouquinho mais de idade, né, Fabiano? Um pouquinho, né? E 4 ponto alguma coisa. pra gente, a gente ainda. Eu falo a gente no modo geral, viu? Não é que a gente tem algum preconceito, nada. Mas a gente ainda tem meio que aquele espanto, né? A gente que é mais da. Isso, Quando vê assim, dois pais, né, com a criança, isso. duas mães, né? Duas mulheres, dois homens. Mas assim, para eles já vão crescer meio que num ambiente natural, normal disso tudo, porque hoje já está sendo bem mais comum isso do que antigamente. Mas eu Sim. creio que ensinando como deve ser, não distorcendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela fala que ai daquele que acrescentar ou retirar algo da palavra de Deus. Então que quando for ensinar, ensina aquilo que é verdade. Porque a Bíblia diz que a gente ensina o filho o caminho que ele deve andar e ele jamais vai se desviar dele. Entendi. Então eu creio que, acima de tudo, essas pessoas que são casais homossexuais, o mais importante é que eles querem dar amor para essa Sim, criança. perfeito. E eu acho que esse amor, sendo verdadeiro, genuíno, e eles ensinando o caminho que a criança deve andar, aí a decisão de escolha dela lá na frente, como vai ser a família ou não, eu creio que aí já vai ser opcional também. Ô Viviane, ela colocou aqui isso mesmo, Fabiano, boa noite. Se a Viviane estiver acompanhando a nossa live, eu gostaria de ouvi-la, né? Se você puder escrever, porque eu sei que, se eu não me engano, ela é professora na Igreja Quadrangular. Não sei se é crianças ou jovens e adolescentes, eu não tenho essa certeza, por isso que eu estou falando aqui.
Eu gostaria de saber dela como é que é essa parte de ensinamento dentro da própria igreja. Entendi. Como é que lidar? Porque com certeza ela deve ter, se ela cuidar de jovens e adolescentes, ela já deve ter algum jovem adolescente que já está perceptível a questão do homossexualismo. Eu queria entender como ela ensina dessa forma a questão da palavra. Acho que é Entendi. para agregar a sua resposta agora, Amém. né, Dagoberto? Amém. Isso aí. Seria bacana. Interessante. Interessante. Se você puder, viu, Viviane, agregar, ou quem quiser colocar aqui também a sua opinião, viu? Fiquem à vontade. Boa noite, dona Nair Godoy. Ela colocou boa noite, queridos, no plural, viu? Boa noite, dona Ier. Que Deus abençoe suas noites. É isso Amém, mesmo. as nossas. As nossas. Vamos lá, Dagoberto, fica à vontade. Então vamos lá. A gente parou aqui em Marcos, né? Isso. Que a gente fala aqui, a gente viu que Deus, ele além dele fazer coisas nas nossas vidas, ele quer que a gente realmente vá e conte para as nossas famílias, e que nem eu vou dar meu exemplo, né? Eu do que eu era pro que eu sou hoje, assim, o pessoal não queria, Fabiano, pra você ter ideia, fazia festa de família, o pessoal nem me avisava que era pra mim não ir dar trabalho. Porque você com certeza ia acabar com a festa. E hoje, assim, minha mãe às vezes vem falar pra mim que quando encontra um familiar que faz muito tempo que não vê, o pessoal fala, nossa, como eles me chamam de boy, né? Sim, o boy. Nossa, o boy tá uma bênção, né? Que é o modo que as pessoas falam. Sim. E isso é gratificante, por quê? Porque isso não é glória nenhuma pra mim, mas sim daquilo que Deus tem feito e vem fazendo na minha vida, que é o mais importante. Então, o bom de tudo isso e o gostoso de tudo isso é a gente ser esse testemunho no meio da nossa família. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente que está aqui as segundas-feiras, né? Excepcionalmente hoje na terça, Isso. mas é sempre na segunda-feira que nós fazemos o quadro. O Dagoberto sempre cita, né, a questão da vida dele mesmo, né, como exemplo para várias situações. E a gente vai conhecendo e vai sabendo, com certeza. E aí a gente vai lá em Hebreus, né? 13:4. Hebreus 13:4. Hebreus 13:4. Gente, também tem o nosso WhatsApp, viu? Se alguém quiser mandar áudio, a gente coloca aqui no ar também, não tem problema não, tá? 19 9 7824 7137. 9 7824 7137. Você pode mandar o seu áudio também, tá? Com o seu ponto de vista ou a sua informação relacionada a Deus, para a gente poder falar de Deus, que é o mais importante, tá bom? Aí aqui fala sobre o casamento, né, Fabiano? Como a gente vem falando sobre família, aqui é um versículo que fala sobre o casamento, né? O casamento deve ser, Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, assim, a gente vê aqui, está falando a respeito do casamento. Então, o que é um ato imoral? Hoje são as práticas, né, que a gente vê muito aí, assim, eu mesmo tenho alguns amigos que comentaram comigo, assim, a gente ouve porque a pessoa comenta. Até porque você tem ouvido. Exatamente, mas que eles frequentam casas de troca de casais, essas coisas, assim. Swing. Isso. E então, assim, a gente ouve e então a gente vê o leito conjugal aqui, seria assim, cada um com o seu gosto, né, com aquilo que, mas assim, biblicamente a gente vê isso seria um ato imoral perante os olhos de Deus, principalmente para aqueles que são casados religiosamente, que é na igreja, que tem todo aquele preparativo, que tem o juiz Existe essa diferença perante Deus, os casados na igreja e os não casados na igreja? Existe essa diferença? Não, é porque geralmente os casados na igreja, né, tem tudo aquilo não tem toda aquela apresentação, né, diante de Deus, faz a leitura da Bíblia no que diz respeito. Isso. E no cartório tem lá o juiz de paz também, Sim. que geralmente é um pastor, né, se eu não me engano, perfeito. que faz, mas eu falo assim, esses que são casados na igreja, porque hoje está normal o quê? O ajuntar, né, Sim, amaziar. o amaziar, né? E as pessoas vivem muitos anos, se consideram casados, porque Sim. mas assim, eles não têm esse respaldo da igreja, de um juiz de paz apresentando o casamento diante de Deus, porque nada mais é um juiz de paz, ele não só apresenta a documentação, o que é o casamento, mas ali simboliza, ele está apresentando aquela união de duas pessoas diante de Deus. Sim, então, no seu ponto de vista, o casamento na igreja ainda é o mais correto. O casamento em si, assim, que nem Perante, sim, porque
na verdade, naquela época não era nem na igreja, né? Sim. Os casamentos. Mas eles faziam festas e tinha uma pessoa que apresentava, que era o sacerdote, que apresentava também E naquela época as festas eram regadas a vinhos? a vinhos. Mesmo no casamento? E duravam 7 dias. A festa? As festas duravam Pô, 7 então melhorou dias. bastante agora, hein? Dura só algum tempo de noite e acaba. Duravam 7 dias. Tanto que a gente vê e era muito vinho. Que o primeiro milagre que Jesus fez foi transformar água em vinho, né? Sim. Então ali fala que ele manda aí trazerem para os Por que taxos. será que ele transformou, hein? A água em vinho, Dagoberto? Porque o vinho ele deixa as pessoas, né? Mas na verdade, Fabiano, a Bíblia ela não condena, né? A, a bebida, você beber, ela condena a bebedice. É, o ato de se embriagar. Exatamente. É tanto Oh. que um cálice era normal todo mundo tomar Sim. um cálice naquela época. Sim. Então, assim, o problema hoje são os excessos, né? Tudo em excesso. Infelizmente, como a gente estava falando aqui fora do ar, né? Eu tenho um vício, cara, eu sou viciado em doce, principalmente paçoca. Sim. Então, é uma coisa que eu preciso me policiar, porque queira ou não, vira Diabetes. gula. E Não, diabetes vira, também. sim. Então, assim, se a gente não se policiar, tudo aquilo que é gostoso pra gente acaba se tornando um vício. É verdade. E o vício é condenado. É. Então, assim, Mesmo vício em doce? mesmo vício é um doce, porque vai pra gula, né? Porque pra você ter ideia, eu Verdade. compro um pote com 20 paçocas, eu como em 2 dias. Isso se chama ansiedade. Demais. É ansiedade. É. Tá? Mas aí o que acontece, como a gente tá falando? Então, o problema hoje não é o Sim. beber, o problema hoje é o O problema hoje passar é a dos quantidade. limites. É. A Viviane colocou aqui algum comentário, vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Antes, dando boa noite aqui pro Fernando Silva, acompanhando a gente. Fernando Silva, opa, é o Fernandinho, Fernandinho. o famoso Milady. Ô, Milady, tudo bem? Como vai? Ele tá falando aqui, tá? Eu só tô repetindo. A Viviane Moura colocou, a gente tenta passar aquilo que está na palavra. Como na Bíblia, Provérbio 22:6. Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. A Viviane colocou. Perfeito, muito obrigado, viu, Viviane? É isso, né, Dagoberto? Foi o que a gente em havia cima, comentado, que se você ensinar ela na verdade, a própria palavra diz que ela não vai se desviar. Porque eu acho assim, independente se é um casal homossexual, um casal hétero que está ali adotando uma criança, se você ensinar aquilo que é verdade, que eu acho que é o que eles querem, porque a partir do momento que a gente pega essa responsabilidade de criar um filho, independente do que seja, homossexual ou heterossexual, eu acho que o mais importante para eles é ensinar o caminho que ele deve andar e ser uma pessoa de bem. Porque ninguém vai ensinar o seu filho a ser uma pessoa ruim. De forma nenhuma, com Então certeza. eu acho que biblicamente, se forem ensinar, vão ensinar da forma correta. Que escolhas cada um vai ter a sua depois para fazer. Isso é fato. Isso é decorrente da nossa vida de falar a respeito, né, das decisões. Então eu acho que cai nisso que a Viviane disse aí mesmo, que a gente havia comentado, que ensina no caminho que ele deve andar e quando o velho não se desviar dele. Perfeito. Agradecer aqui a Larissa Quinalha, que enviou aqui para nossa rádio 99 estrelinhas. Muito obrigado, viu, Larissa? Obrigado de coração. Obrigado, aí, viu? Larissa. Você sabe que essas estrelinhas são revertidas aqui para melhoria nos estúdios. O Dagoberto já percebeu que tem um Noar escrito aqui. Tem. E atrás dele tem um relógio muito bonito ali que está mostrando a hora para nós, né, Dagoberto? Olha lá, maravilhoso. 6h30, agora 28 graus, hoje 25 de julho de 2023. Perfeito. Tudo que a gente arrecada de estrelas, a gente faz isso. A gente usa para produtos da nossa rádio mesmo, para melhoria nos estúdios. Então, graças a Deus, a gente está evoluindo devagarzinho. Então, muito obrigado aí, Larissa Quinalha. Que Obrigado. Deus abençoe, Deus abençoe, sempre Larissa. e dê em dobro, viu? Obrigado Amém. mesmo. Viviane Moro, muito obrigado, viu, Viviane? Sempre quando quiser participar, é sempre às segundas-feiras, tá? Das 18 às 20 horas. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo, porque o Dagoberto teve médico ontem, então não teve como a gente fazer, mas a gente jamais vai deixar de fazer, a não ser que Não, realmente com certeza, a gente muda o dia, a gente muda o dia, mas a não ser que realmente Deus não permita que a gente Exatamente, faça por uma força muito maior. E que ele sabe que a gente não vai fazer por causa dessa força que ele colocou. Exatamente. Então nós vamos continuando.
A Cristina Nicolau de Leme, Dagoberto, também tá junto com a gente, viu? Boa noite, Cristina. Deus abençoe. Obrigado aí pela companhia, viu, Cristina? Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Vamos lá, pode continuar, Dagoberto, por gentileza. Então, aqui a gente viu que além da família, Deus também fala sobre o casamento, porque o casamento também é parte da estrutura familiar. Então, a gente vê aqui que Deus condena também os atos imorais no casamento. Aí a gente vai lá em Provérbios. Atos imorais no a- casamento, atos dentro imorais. do casamento. Isso, Joia. isso. Vamos lá, vamos lá. Então, a gente Deixa a vai gente lá. dar uma olhadinha nesse tema também, que é um tema super importante, né? Sim. Dentro do próprio casamento, que a gente estava falando de atos imorais fora e agora dentro. Sim, é um tema bem complexo, porque aí cai no que, Fabiano? É, tem muito vídeo aí, se a gente procurar, a gente vai ver na internet falando a respeito dos atos imorais dentro do casamento, que são muitos deles, né? São o homem que bate na mulher, são a falta de respeito, aí cai no que? O homem na masturbação, é um ato imoral Sim. dentro do casamento, Sim. além de constar como adultério, também cai como adultério. O homem também, além de estar adulterando, ele está se prostituindo, apesar de ser o corpo dele, ele Sim, ser dono, sim. mas ele está se prostituindo, você está entendendo? Então, assim, são vários atos imorais que ocorrem dentro do casamento. E também no ato do sexo entre o casal, Sim. a Bíblia também. Algumas pessoas vão falar que eu não pesquisei, não fui a fundo disso, Tá. mas fala que Deus também condena alguns atos imorais aí na relação sexual entre marido e mulher. Tem algumas coisas que não podem ser feitas no ato sexual. Perfeito. Algumas pessoas falam a respeito disso. Então, assim, Tá. biblicamente falando, até essas coisas aí são imorais perante os olhos de Deus. Entendi. Então, vamos lá em É Provérbios. um ponto importante também, né, Dagoberto? Sim, De sim. repente um tema para o futuro, ou quem quiser comentar, fique à vontade aqui, viu, gente? O espaço está liberado aqui para que vocês possam, sim, colocar aí os seus comentários, viu? Porque Obrigado mesmo. a gente cresce, né, Fabiano, ouvindo aquele, principalmente depois, entre quatro paredes tudo é válido, né? Não, até quando você casa, tem esse ditado, né? Mas perante Deus a gente começa a observar Tá que nem entendendo? tudo é válido. Não, porque assim, se a gente for analisar, é a mesma coisa da gente estar fazendo que eu tô procurando a palavra para não Sim. falar. Para não falar a palavra propriamente dita. Exatamente, é como se a gente tivesse fazendo, com perdão da palavra, usando as prostitutas, mas assim, com a pessoa, uma prostituta, fazendo Sim. de qualquer forma, de qualquer Sim. jeito, simplesmente para mel prazer. Tá. Você tá entendendo? E não como ali um ato que perante Deus é uma aliança entre o homem e a mulher. Sim. O ato sexual. Mas esse é um ponto, Dagoberto, importante. O casamento, depois de um certo tempo, nós todos sabemos que ele se torna um casamento um pouco mais frio, vamos usar essa palavra, né? A relação sexual ela demora-se mais para ser feito. Isso é normal na vida do casal. Tem questão dos filhos, que a gente Sim. começa a dar mais atenção para os filhos e deixa um pouco esse lado do amor entre casal, né? Um pouco de lado, o que não deveria ser, né? Mas eu acho que na maioria dos casais, não todos, acontece. E a minha pergunta para você é o seguinte: você ter uma relação sexual com a sua esposa, mas você não ter aquele, digamos, como você acabou de citar agora, só para me saciar, certo? Você não ter aquele carinho, aquele amor, aquele sentimento naquele dia daquela relação ou durante um período que você está fazendo. Isso também é pecado perante Deus? Porque você, na verdade, parece que você está fazendo um ato sexual com uma irmã, com uma pessoa que você conhece e já não é mais a sua esposa, né? E não é que isso seja do seu coração. Sim, mas virou rotina, é uma rotina. Isso, perfeito, é É uma uma rotina. E você vê como simplesmente uma coisa uma coisa comum, perfeito. uma simples. Exatamente, não é? É mesmo como se fosse lavar a louça. Isso, perfeito, mesma coisa. Porque já não tem mais aquele, digamos, aquele ritual de manhã, Sim. que você já, né? Você vai se preparando ao longo do dia, Sim. é bacana, vocês já vão, né?
Então, você já sabe que o filho vai dormir na avó, então você de repente já vai jantar, já vai. É tudo, né, Sim, sim. diferente. E a maioria das vezes, com o tempo, você acaba, né? Não, é Não normal sei se até. isso é pecado, né? Não, então, é até normal porque a gente ouve muito e a gente vê muitas brincadeiras de que, eu fui procurar a mulher, ela falou que estava cansada. Isso. Dor de Dor de cabeça. cabeça, né? A gente tá usando a mulher, mas é Sim. brincadeira. Mas Só, homem são também só. tem, viu? Tem, é Tem, só homens exemplo. tem. Mas assim, Fabiano, eu acho que tudo a gente tem que analisar qual a intenção. Se a intenção não é o amor ali propriamente dito, é satisfazer você e ela. Sim, mas assim, Em carne. sim, mas o satisfazer, que nem você falou, é pecado se a gente não tá. Não sei, né? Se eu tô com ela fazendo e pensando nela, não é pecado. Sim, Independente se caso não tá satisfazendo ela ou sim, vice-versa. sim. A partir do momento que eu tô fazendo, mas eu tô com pensamento em Não, outra. aí é uma outra situação. Aí é outra. Sim. Mas a princípio, você fazendo o sexo com sua esposa, e mesmo que você não esteja. Não é É, pecado, porque porque. queira ou não, assim, eu aprendi uma coisa, que um dos melhores momentos para se fazer oração é depois que você tem relação sexual com sua esposa. É sério? Por quê? Porque perante Deus vocês se tornaram uma carne só Perfeito, durante o ato. perfeito. E aí tudo aquilo que vocês orarem em concordância, não é que é exclusividade, não, tem que fazer para Deus, ele ouve, porque além de terem se tornado uma carne só perante Deus, ainda estão orando em concordância. Mas essa é uma prática longe de ser feita, né, Longe de Dagoberto? ser feita, longe. Vamos ser bem Não, realistas, sim. né? Tanto que eu vi uma entrevista uma vez com uma senhora e ela falou que toda vez antes dela ter relação com o marido dela, ela era da igreja, tudo, né? Evangélica. Ela orava antes de se Sim, deitar, porque ela não sabia se ela ia ter relação ou não com o marido, sim. mas ela sempre orava. E depois que ela terminava de ter relação com o marido dela, ela orava. Ele, Interessante. às vezes, ela sempre. Confesso que eu nunca tinha ouvido, É, tá? é, Nunca tinha ouvido. Boa noite ao pessoal da Festa da Hora Buffet acompanhando a gente. Boa noite, pessoal aí da Festa Hora Buffet. Deus abençoe. Um abraço para vocês, viu? Cristina Nicolau, boa noite, amigos. Estou assistindo vocês. Um abraço. Um abraço. Valeu. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Pode continuar, Dagoberto. Fique à vontade. Provérbios 31:10, né? Provérbios 31:10. Aqui vai falar sobre a esposa. Olha que Aí, interessante. tá vendo? Vamos lá. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Eu também acho. Tá vendo aqui? Então, por quê? O próprio Salomão, né? A gente sabe que Provérbios foi escrito por ele. E na sua imensa sabedoria, também teve 1000 mulheres, né? E só uma conseguiu tirar a paz dele, que foi Sulamita, né? E Por que naquela época era permitido ter 1000 e hoje não só pode ter uma? Naquela época não era pecado. assim, né? Eu tenho que te É, perguntar, né? Naquela época não era pecado, já que só pode ter uma hoje. E se a gente não ficar com ela e ficar com outra traição, Salomão teve 1000? olha, Fabiano, Eu quero entender isso agora. eu vou ser sincero pra você que eu acho que Deus começou a ver que o homem não tava dando, não conta no termos de corpo, mas assim, de sustentar todo mundo aí, Eu acho que ele falou. porque até se a gente tirar. Salomão, tudo bem, tinha. Não, né? ele era rei, Ele né? era Ele rei, era. então ele podia. Ele foi o mais Não, eu tô te rico falando isso, eu sei que é uma forma de brincar, mas a gente sabe que alguns países ainda é tem, permitido. ainda é É permitido. permitido. Porque eles acreditam ou eles seguem. É Bíblia. No país eu acho É que o Alcorão. é o Alcorão. Na A Arábia. Torá, É Alcorão. na Arábia? Arábia. Ali Emirados Árabes. Líbano, esses lugares são assim. Que são um pessoal que tem uns países com bastante dinheiro, né? E eles têm essa cultura ainda. Sim. Mas isso não é errado? Não sei agora. É que, na verdade, eles seguem muito esses preceitos antigos, né? Se a gente pegar, porque eles são os muçulmanos que a gente fala, né? Os muçulmanos, eles seguem a Torá, né? Que é o livro, o Alcorão, né? Que é a Bíblia deles, lá Sim. que eles Mas acreditam. é diferente da tradicional nossa? Algumas sim, porque foi Maomé, né, que escreveu, né? Tá. Então tem algumas coisas, tanto que, assim, se a gente pegar, eles todo dia, se eu não me engano, 6 horas da manhã e 6 horas da tarde, eles se dobram onde eles estiverem. Perfeito, Eles perfeito.
esticam o tapete deles lá, eles se curvam, dobram os joelhos, se curvam a cabeça ao chão, põem a cara no pó É isso e mesmo. oram na direção do templo. É na direção do templo. Sim. Então, assim, a gente vê que eles são muito rígidos nessa parte e desde criancinha eles seguem Sim. esse costume. Inclusive em filmes, né? Sim. É todo o filme que tem o Os muçulmano, muçulmanos. ele faz, né? Ele faz essa oração. Sim, então assim, eles seguem muito à risca essas crenças antigas dele, né? Aquilo que eles acreditam. Eu acho que um pouco é a tradição deles lá, né? Sim, Até porque, como a gente falou, eles têm muito dinheiro. E lá é natural, onde tem muito dinheiro, eles têm as concubinas, né? isso. E existe aquele negócio de dotes lá, né? Que a pessoa, ele vai lá, ele escolhe uma moça para casar, ele vai e dá um dote pro pai da noiva, como se estivesse pagando ela. Mas um dote é dinheiro ou terras? Dotes antigamente eram terras, eram animais, hoje em Sim. dia eu acho que é com dinheiro, né? Eu acho que é Porque dinheiro. hoje terras lá para aquele lado lá já não é o também. dinheiro que conta, né? A Larissa Quinalha, por isso que Deus zela pela aliança. Deus quer que tenhamos uma aliança com Ele, da mesma forma que temos com o nosso cônjuge. O anel, ou seja, a aliança que usamos, significa uma carne só. A aliança representa o órgão genital da mulher e o dedo anelar, onde usamos a aliança, representam o órgão genital do homem. E quando juntos se torna uma coisa só. Dá para entender? Dá para entender, perfeito. Dá para entender perfeitamente, Lari. Muito obrigado pela informação aí, viu? Mais uma informação que eu assim, realmente nunca passou pela cabeça. Deus, ele se mostra em várias coisas, pequenas coisas pra gente, aquilo que é a vontade dele, aquilo que não é. E isso da aliança até passou desapercebido, mas foi um estudo que a gente teve sobre casais, né? E foi falado isso aí realmente, que o símbolo da aliança simboliza uma carne só, é quando o homem com a mulher tem Sim. relações sexuais Sim. e simboliza. Por isso que a aliança simboliza o casamento. Que coisa, né? Exatamente. Você vê, uma coisa simples e... Mas a gente não tem essa noção do quanto Não, representa, né, Dagoberto? exatamente, é um peso... Assim, Fabiano, a gente tem sobre a gente uma liberdade que a gente não faz ideia, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa liberdade, é uma liberdade com peso, assim, eu falo peso das coisas de Deus, porque tudo aquilo que Ele nos dá livremente, Ele nos dá para a gente saber aproveitar conforme Ele nos ensina. Isso. Você está entendendo? Sim. E a gente que extrapola a gente abusa, na medida, né? você está entendendo? Que nem gente, tem muita gente que fala, eu não vou para a igreja, eu não sou religioso porque é cheio de regras. Não é que tem regras, todo lugar tem regras. Sim, né? Sua empresa tem regras. Você está entendendo? Mas só que acontece, eu quero fazer do meu jeito, a minha vontade. Esse é o problema. Isso é fato, isso é fato. É como a gente falou da bebida. Eu não quero beber só uma taça ou um copo. Sim, não. Eu quero beber até eu ficar ruim, aí eu dou trabalho, é assim que vai. E é assim, né? Então, assim, Não com todo mundo, mas muito acontece. Você sabe que houve essa pergunta? O Ratinho, apresentador, fez para o pastor Cláudio Duarte. Se era errado, se a Bíblia proibia a bebida. E o pastor Cláudio Duarte, do seu jeito simples, né, e até irreverente de responder, ele falou que não existia nada na Bíblia que falasse sobre isso, mas é que tudo era permitido, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente. E dentro daquilo que você acabou de falar agora, numa quantidade que é possível. Porém, ele fez algumas perguntas para o Ratinho que era mais ou menos aquilo que Jesus fazia com a gente. Se o Ratinho já tinha visto algum casal brigar na falta de bebida e com a bebida se era a mesma coisa. O Ratinho falou, não, quando bebe o casal briga de forma diferente. Ele falou, então, por aí você já começa a entender se te faz bem ou te faz mal. Agora, é você que tem que tomar a decisão, tá? Livre-arbítrio para você beber ou não. Entendeu? É você que decide. E realmente é assim. Se você pegar os casos, claro que é. Por isso que o que acontece? Igual esse verso que fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Sim. Aí eu pergunto para você, se você pode tudo, porque lícito eu posso. Tá. Mas nem tudo me convém? Eu posso, mas não posso. Aí você já... Tem muita gente que fala esse versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas você entendeu esse versículo? Porque você pode tudo,
mas você tem que analisar se aquilo te convém ou não, Você tá entendendo, Fabiano? né? É isso. Então, muita gente usa desse versículo aí, nem sabe o significado, o peso que ele Sim, tem, para você sim. fazer uma autoanálise, não é do que você vai fazer, Sim, mas como você vai fazer e a medida que você vai fazer. Você tá perfeito, entendendo? perfeito. Porque, vamos supor, eu chego na minha casa agora, dando um exemplo, eu tenho uma latinha de cerveja lá, eu abro, eu não tomo ela toda, mas eu tomo só um golinho por dia. E aí, alguém vai pegar eu depois, entra na minha casa, abre aquela geladeira e fala, você bebe cerveja? Eu bebo. Ah, mas e aí? Mas Aí. eu sei, diante de Deus, né? Eu Sim, não tô aí que tá. incentivando a bebida, viu, Sim, pessoal? não Isso é aí, isso. eu tô dando exemplos. Sim. Deus sabe o quanto eu tô O bebendo. julgamento da outra pessoa não importa, porque Só- você sabe exatamente aquilo que Só você que faz. qual que é o problema? O problema é o escândalo que vem através disso. Isso, mas vai acontecer. Tá entendendo? E a Bíblia fala assim: ai de por quem vier o escândalo. Ai daquele por Sim. quem vier o escândalo. Ou seja, o que é mais viável? Por isso que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Eu sabendo que eu posso Não beber, né? eu escandalizar uma pessoa e desviá-la Sim. até da fé dela, do que ela acredita, ou eu não beber. Se eu bebo já só um pouquinho, mas é só um pouquinho por dia. E por que não deixar de Sim, beber? sim. Se eu sei que isso pode causar um escândalo. Exatamente. Muito bem. Dagoberto, vamos para a primeira parte, pegar uma água aqui. Já são Positivo. 15 aí, 14, 13 minutos para 7 da noite. Nós vamos tomar uma aguinha aqui, viu, gente? A gente já volta já com mais programa Falando de Deus, né? Esse programa maravilhoso que nós temos aqui em todas as segundas-feiras e hoje, excepcionalmente, né? Nós estamos fazendo na terça-feira, tá bom? A gente já volta, segura aí. 5 minutinhos no máximo aí, a gente já volta. Vamos aos nossos parceiros, né? Os nossos apoiadores do nosso programa, que é Amém. importante demais, tá bom? Segura Glória aí. a Deus. Hora certa. 18h47. Só uma empresa com mais de 20 anos no mercado pode garantir qualidade e preço especial em brindes e personalizados em Araras. Esta empresa é a Serri Brindes, especializada em brindes como canetas, chaveiros, canecas, copos e muito mais, personalizados para a sua festa, para você ou para a sua empresa. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99699 2770 ou conheça nossa loja. Na Rua Tiradentes, 1064, no centro de Araras. Serri Brindes. Com certeza, você fará um bom negócio. A arena vai tremer em Araras. De 11 a 13 de agosto. Araras Rodeio Music 2023. Com rodeio todas as noites. Nos principais shows do Brasil. Dia 11, Zé Neto e Cristiano. Dia 12, Zé Felipe e Guilherme Benuto. Dia 13, Leonardo. Araras Rodeio Music 2023. No Parque Ecológico em Araras. Realização RR Companhia de Rodeio e Trix Produções. Apoio Sabenhago. Passe Limpe Araras, há mais de 20 anos no mercado, atendendo residências, condomínios, empresas, comércios, hotéis, dentre outros clientes. O melhor custo-benefício do mercado. Entrega sem custo e sem atraso. Atendimento personalizado, melhor prazo para pagamento e atendimento em horários diferenciados. Entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 19 99730 1885. 99730 1885. Máxima qualidade e melhor rendimento. É só na Face Limpe Araras. Sua máquina de café ou cafeteira está com problemas? Sua air fryer, Dolce Gusto, sanduicheira ou forno micro-ondas não está funcionando? Então procure a Bontech Assistência Técnica. Manutenção em eletrodomésticos em geral, com técnico especializado e atendimento com qualidade. Problemas em seus eletrodomésticos? Ligue ou mande um WhatsApp 19 999 86 36 66 9 99 86 36 66. Bontech Assistência Técnica. Na Rua Santa Cruz, 114, próximo ao Lago Municipal, no centro de Araras.
Loja Cheiro Modas. Moda feminina, juvenil e plus size. Vestidos, lindas blusinhas, calças, perfumaria e muitas novidades que chegam todas as semanas. Aberta de segunda a sexta, das 9h30 às 17h30. Telefone 19 3321 9987. WhatsApp 19 999 64 96 55. Loja Cheiro Modas. Na Rua Marechal Deodoro, número 772, no centro de Araras. Bela Conceitos Cortinas e Persianas. Uma loja especializada em cortinas de tecido e persianas sob medida. Clássicas, elegantes, modernas. As cortinas e persianas são acessórios perfeitos para deixar diferentes cômodos mais agradáveis e aconchegantes. Traga o seu projeto, faça-nos uma visita e surpreenda-se. Na Rua Nunes Machado, 513, no centro de Araras. Siga-nos nas redes sociais, @Bela Conceito Oficial. WhatsApp 19 99697 8252. Bela Conceito, sua casa do seu jeito. Vidrate Vidraçaria. Materiais de qualidade simples ou sofisticados, com especialistas para instalação, agregando valor à sua obra. Nós da Vidrate Vidraçaria fazemos sempre o melhor para você. Portas, janelas, vitrôs, boxes, fachadas, tampos de mesa, espelhos e muito mais. Faça-nos uma visita e conheça nosso trabalho. Na Rua Adolfo Facchini, número 52, Desmembramento Facchini. Telefone WhatsApp 19 3544 8341. Vidrate Vidraçaria. Clareza e qualidade em tudo que entrega. Venha ser sócio do Saião Futebol Clube e aproveite todas as vantagens. Academia, piscinas, sauna, estacionamento, festas, quadras poliesportivas, bailes e muito mais. E aos domingos almoço especial com música ao vivo no Bar do Clube. Diversas atividades para o seu filho praticar esportes, artes marciais, futebol, tênis, entre outras. Ligue 19 3543 3903 e saiba como se tornar sócio do Saião Futebol Clube. Administração sempre Saião. Trabalho e inovação. Você que tem o seu jardim sabe da importância de manter ele bem cuidado. Para isso, conte com a RVJ Jardinagem e Paisagismo em Araras. Realizamos os cuidados necessários com o seu jardim. Fazemos plantação de gramas, podas de árvores, uso de inseticidas, carpinagem de terrenos e muito mais. Tudo em jardinagem e paisagismo. Entre em contato pelo WhatsApp 19 99977 9576 99977 9576 e faça um orçamento. RVJ Paisagismo e Jardinagens. Rádio Interativa Ararense Web. Estúdio localizado na cidade de Araras, interior do estado de São Paulo. Relojoaria Giacomini, há mais de 50 anos em Araras. Uma loja completa com semijoias e folheados, alianças, correntes, pulseiras, canetas para presente, venda e consertos de relógios masculino, feminino e infantil, além de relógios de parede e despertador. A Relojoaria Giacomini também faz soldas em prata e ouro, gravações e vendas ou trocas de pilhas e baterias, com atendimento especial e materiais de qualidade em aço inox, prata e ouro, na Praça Barão de Araras, número 156, no centro. Telefone 19 3541 8444. Ei, você sabia que em Araras agora podemos contar com o Centro Automotivo com bandeira Porto? É isso mesmo, Centro Automotivo Panda, para segurados e não assegurados. Oferecemos serviços de qualidade e garantia em todo o território nacional. Nossa equipe está preparada para lhe atender. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos. Antes de viajar, faça uma revisão e fique tranquilo. Estamos localizados na Rua Rodrigues Alves, número 248, no Jardim Belvedere. Horário de funcionamento de segunda a sexta das 8 às 18 horas e ao sábado das 8 ao meio-dia. Telefones para contato 19 97100 5295 e 19 3352 6162. Centro Automotivo Panda, o carinho que seu carro merece.
Seus olhos merecem todo o cuidado e você merece o cuidado que a Ótica Zoom tem para com seus clientes. Antes de comprar seus óculos, fale antes com os profissionais da Ótica Zoom, que podem lhe orientar com toda a precisão e te encaminham para uma consulta completa com o oftalmologista na Clínica dos Olhos. Com descontos super especiais, atendimento personalizado, grandes marcas e condições de pagamento facilitados. Ótica Zoom, Rua Júlio Mesquita, número 393, bem no centro da cidade. Telefone 998705096. Neolink Telecom, a melhor internet de Araras e região. Super estável e veloz. Diversão, entretenimento, filmes e séries, aprendizado e muito mais. E você ainda conta com a Neo Vantagens e Clube de Vantagens Neolink. Aproveite você também e venha para Neolink. Entre em contato pelo WhatsApp 0800 046 2000 ou acesse nosso site neolink.com.br. Marlene Turismo e Excursões. Viagens e excursões com conforto e segurança. Excursões para a Feirinha da Madrugada todas as semanas, de segunda para terça e de sexta para sábado, com café da manhã, ônibus com poltronas individuais e equipados contra a Covid-19, com estacionamento particular. Na Marlene Turismo e Excursões, tem viagens para Ibitinga, Cachoeira de Emas e Juruáia. Consulte as datas e valores pelo WhatsApp 19 99951 3423 99951 3423. Marlene Turismo e Excursões. Você sofreu algum tipo de acidente de trânsito? Teve gastos com exames, remédios, consultas médicas, fisioterapia ou ficou com sequelas? Saiba que você recebe até R$ 13.500 de indenização. Procure a Franzini DPVAT e Seguros. Seguros para empresas e de terceiros. Fazemos o melhor para você receber o seu dinheiro. Na Rua Marechal Deodoro, 762, no centro de Araras. Ou entre em contato pelo WhatsApp 19 99629 0475 e fale com Fernando Franzini. Franzini DPVAT e Seguros. Conheça os seus direitos. Ferreira Móveis Corporativos. Vendas, fabricação, montagens, desmontagens e reformas em geral. Com bom atendimento e entrega de produtos na sua casa ou empresa. Fabricamos multiusos, sapateiras, cômodas em MDF ou madeira e também móveis planejados. Solicite um orçamento sem compromisso. WhatsApp 19 97102 1882 97102 1882. Na Avenida João Alfredo Graff, 162, Parque Tiradentes, em Araras. Ferreira Móveis Corporativos. Quando estamos com fome e queremos comer um lanche saboroso e ainda sem sair de casa, em quem pensamos? Fabinho Lanches, é claro! Lanches deliciosos de todos os tipos e sabores, refrigerantes, sucos e growler de chopp, com entrega através do delivery 19 99991 1565. Compre no Fabinho Lanches e receba o seu lanche ou seu chopp na sua casa. 19 99991 1565. Fabinho Lanches, em Araras. Vamos energizar, Ultragás tá aí com você pra somar. Seu gás de cozinha acabou? Fique tranquilo! Ligue ou mande o WhatsApp para o Duo Gás e Água e receba o gás na sua casa. 31 32 11 82 ou WhatsApp 99621 7723. A confiança e segurança da Ultragás e a qualidade da água mineral Bioleve, com pH 6,72, da cidade de Lindóia. Duas lojas em Araras, na Rua José Ré 484, no Jardim Alto da Colina e na Rua Irineu Scamparini, 142, no José Almeto 2. Duo Gás e Água. Nossa energia é sempre melhor com a sua. Não esqueça dos telefones 31 32 11 82 ou WhatsApp 99621 7723. Viva a vida mais leve. Viva Bioleve. Muito bem, agora 18 horas e 59 minutos, 6h59, dando boa noite aqui para o Cleiton Paes Arruda, também ao nosso grande amigo Sérgio Soldera, que também está aqui junto com a gente, participando do nosso programa Falando
de Deus. Uma ótima noite aí ao Cleiton, uma ótima noite ao Sérgio Soldera. Fiquem à vontade para participar também. Lembrando que o nosso aplicativo que você baixa na Play Store é só digitar Rádio Interativa Ararense Web. Também pelo nosso site www.radiointerativaaranenseweb.com e através da nossa live no Facebook, ainda hoje no Facebook Fabiano Doná. Provavelmente na semana que vem a gente já vai fazer a abertura pelo Facebook da rádio, tá bom? Rádio Interativa Ararense Web. Lembrando que esse programa que nós estamos fazendo hoje na terça, ele é todas as segundas, tá? Ele não é na terça, ele é de segunda-feira. Porém, ontem o Dagoberto teve um médico, então não foi possível fazer, a gente está fazendo hoje, mas na semana que vem, tudo programado para segunda-feira novamente, tá bom? Fiquem à vontade para participar. Deixa eu liberar aqui o Dagoberto para vocês, que ele está de volta, né, na área junto comigo aqui. Vamos lá, deixa eu liberar a câmera 2 aqui. Aqui, câmera 2. Prontinho, Dagoberto. Espera aí. Sérgio aí, Isso. também pro Cleiton aí. Deus abençoe. Obrigado por estar aí participando com a gente aí. Muito bem, obrigado, Dagoberto. Nós já estávamos falando sobre a questão da família, né, Dagoberto, Sim. que é o tema de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos entrar num tema um pouquinho mais, digamos que mais atual, né? Exatamente. Para que a gente possa esclarecer algumas coisas e disseminar outras também. Exatamente. Né? E só para finalizar essa parte que a gente vem falando sobre a família, né? O último versículo fala sobre a esposa, mais uma vez, né? Tá lá em Provérbios 18, 22, Fabiano, fala assim, ó. É meio que parecido com o outro. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Ou seja, aquele que encontra uma esposa, que é uma ajudadora, né, uma auxiliadora, ele recebeu uma bênção do Senhor. Então, a gente que já tem essa bênção, Fabiano, a gente tem que agradecer a Deus que a gente já encontrou a nossa bênção. É verdade, Entendeu? é verdade. A gente tem que agradecer a nossa Deus bênção. porque as nossas bênçãos estão ao nosso lado, né? Exatamente. E a gente tem que entender que o casamento é feito de duas pessoas totalmente diferentes, né, Fabiano? Sem sombra de dúvidas. Se tiver alguém que não é casado e tá esperando encontrar a pessoa perfeita, você vai ficar. Jesus vai voltar e você não vai conseguir casar se estiver esperando a pessoa perfeita. Mas você sabe, Dagoberto, que eu sempre tive pensando que antes de casar, eu acho que você tem que tentar assimilar o máximo de situações que possam inibir o seu casamento ser ruim depois. É isso que eu penso. Sabe? Tipo assim, você tem que tentar conhecer uma pessoa que se aproxime ao máximo daquilo que você gosta para inibir situações de adversidade depois, durante o casamento, que você acabou de falar agora. São duas pessoas totalmente diferentes. Totalmente. E, na verdade, eu acho que antes do casamento, dá para você tirar desse totalmente aí, pelo menos uns 60%. Sim, sim. Né? É tanto que assim, né, se a gente for ver, Fabiano, o namoro serve para isso, né? Essa é a ideia. O namoro. Só que, assim, tem pessoas que às vezes se revelam só, né, quando realmente tá Também tem isso. na convivência junto. Porque por mais que hoje em dia a gente tem muito disso, né? Começa a namorar, já leva para dormir em casa, já passa final de Sim. semana, às vezes passa semana. Eu com a Larissa foi assim, viu, gente? Por isso que eu tô falando. Sim. A Larissa, a gente começou a namorar, logo depois, coisa de 2 meses, ela tava indo dormir na minha casa. Certo. E então, o que acontece? Aí, só por dormir na nossa casa ou conviver com a gente de final de semana, a gente, por experiência própria, né, Fabiano? A gente pode provar e garantir que não mostra quem é. Vai mostrar no dia a dia mesmo ali, a hora que tiver uma conta para dividir de verdade. Bem isso. Então, assim, o casamento é uma bênção, mas a gente tem que saber lidar com ele, porque hoje o que a gente mais vê são o final de casamentos, né? A gente vê muito casamento que não dura muito, a gente falou isso em alguns programas atrás a respeito disso. E a gente está vendo aqui, biblicamente, que a família é um projeto de Deus. Então, a gente tem que fazer o máximo possível, como a gente está falando, a gente tem que ser, principal de tudo, eu acho que a gente tem que ser tolerante, Fabiano. Eu sei, assim, Dagoberto, a gente sabe que o casamento, ele é um princípio de Deus, né? A questão da família, que é o que a gente está falando Sim. hoje, né? Mas citando esse ponto da questão de conhecer as pessoas, realmente você tem razão nesse ponto também, que às vezes no namoro, né? No ficar ali, entre aspas,
a pessoa não demonstra o que ela realmente é, né? E depois Sim. acaba demonstrando durante o casamento. Mas eu acho que dá para você tirar ali uma perspectiva. Até porque, como diria o outro, né? Ele fala, é assim que a sua mulher vai ficar quando ela ficar velha. Você olha para a mãe dela e vê, né? O pessoal fala dessas coisas aí. Então, por aí, você já elimina uns 5% de como é que vai ficar. E a mulher também. Sim. Olha pro pai, né? Do rapaz ali e fala, olha lá, ó, né? É mais ou menos aquilo ali, né? Eu acho que o mais difícil hoje num casamento, Fabiano, é as pessoas se sujeitarem umas às outras dentro de casa. Eu falo assim, porque os dois querem estar com a razão, né? Na Sim. maioria das vezes. Então, é aí que tá. Né? Então, o que acontece? Onde dois têm razão, não tem como, não tem. né? O diálogo não aparece, né? E então, onde muito casamento hoje acaba é nisso. Por quê? Porque nenhum quer dar o braço a torcer, nenhum quer... não é se humilhar, mas quer se rebaixar, como muitos falam, como você falou, dar o braço a torcer e baixar a guarda. Pra quê? É perder pra ganhar, na verdade, né? Porque você vai perder ali aquela batalha ali, aquela coisa, mas você vai ganhar uma guerra que é o quê? Você vai manter o seu casamento ali alicerçado. Porque hoje a gente sabe que as mulheres... Pode falar, Fabiano. Não, eu queria te fazer uma pergunta antes, quero te mandar aqui. Mandar uma mensagem aqui, boa noite para o Fávaro Perissato Materiais. Boa noite, Fávaro. Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos nós. Amém. O Edmilson Silva também está junto com a gente. Boa noite, Deus abençoe todos vocês. Um abraço, Edmilson, tudo de bom, viu? Ao teu Edmilson. A Larissa Quinalha, hoje o casamento não dura porque perdeu aquela coisa de até que a morte nos separe, pois as pessoas não toleram os defeitos e não dão o braço a torcer em nada. Justamente aquilo que a gente estava falando, né? O pessoal aqui comentando, fiquem à vontade para comentar, viu, gente? É sempre muito bom ter essa interação junto com vocês. A minha pergunta para você é, quando saber que Deus quer tirar o homem ou a mulher da vida do casamento ali? Quando saber que Deus quer separar aquele casamento, que você foi na igreja, que você, certo? Até que a morte nos separe, como a Larissa colocou agora, mas tem um determinado momento que eu tenho certeza que não é só pelo lado humano. Deve ter Deus também na questão que falou, vou separar porque eu preciso dessa mulher comigo e esse rapaz não está deixando ela estar perto de mim. Qual é o momento? Percebe-se isso? Assim, Fabiano, o que Deus une, homem nenhum separa. Tá. E quando é de Deus, por mais que passe situações que dá vontade de chutar o balde, literalmente, abandonar, Deus ele não une nada para ele quebrar o elo depois. Tá, mas você descobre isso. Quando você casou com a Lala, você tinha certeza que foi Deus que uniu você a ela? Do fundo do seu coração, você tinha certeza que Deus que uniu? Sim. E eu tô citando aqui o exemplo da Goberto, porque ele sempre autoriza, tá, Sim, gente? Ele com mesmo certeza. usa ele Isso aí, como exemplo, tá? Para que gente... vocês, de repente, não vão achar, tá colocando a vida do rapaz em xeque. Não. Ele mesmo dá essa liberdade para nós, tá bom? A gente gosta de usar a nossa vida como exemplo para que as pessoas vejam que aqui a gente não tá falando de uma terceira pessoa, mas sim daquilo que a gente viveu e Perfeito. A gente tá para testemunhar a respeito. Assim, Fabiana, a gente tem o costume, né? Eu falo na igreja evangélica do que? A gente fala de orar. Quando eu conheci ela lá, a gente combinou do que, vamos orar para ver se é de Deus. Ela foi orar e apresentou a minha vida, o propósito do relacionamento diante de Deus. Eu também. E a gente pede algumas provas para Deus, Sim. assim como o Gideão fez. Sim. A gente pede algumas provas. Desculpa. E aí Imagina. Deus vem e foi confirmando. Só que o que acontece? Aí cai naquilo que a gente tá falando, né, Fabiano? Quando a gente pega e acha que porque é de Deus, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente começa... Eu era uma pessoa extremamente ciumenta. Para você ter ideia, a Lala tá aí de testemunha, quando a gente namorava, para confirmar se ela era fiel ou não, eu tive coragem de comprar um chip, dar para um amigo meu pôr no celular dele, eu do lado dele ligar para ela, para chavecar ela para ver se ela ia cair ou não. Sim, entendi. Então, assim, quem criou tudo isso? Eu sabia que ela era a mulher que Deus estava preparando para mim, eu orei para isso, mas eu estava pondo em xeque se ela era fiel. Então, assim, eu estava colocando coisas no meio de um relacionamento que eu apresentei para Deus que não agradava a Deus, não vinha de Deus. Tanto que a gente ficou um período separado. Sim. Então, assim, eu creio que quando é de Deus,
por mais que tenha dificuldades, porque você é testemunha, você conviveu na minha casa, você sabe, nós não somos o casal perfeito, longe disso, mas assim, as nossas lutas a gente passa, a gente briga como todo casal briga, né? Tem as nossas discussões. Sem dúvida. Mas o principal é a gente saber entender que a gente precisa sentar e conversar. Conversa, o diálogo, ele pode pôr panos quentes em muitas coisas. E às vezes é como a gente tá falando, né, Fabiano? É dar o braço a torcer, coisa que eu também não fazia, eu queria estar com a razão. Mas eu creio que Deus, nessa pergunta que você fez, Deus ele não vai tirar se não for. É porque a gente escolhe, Fabiano. Sabe qual é o problema? Sim. É da gente deixar Deus trazer a pessoa que a gente quer, a pessoa que ele quer pra gente, ou a gente pegar uma pessoa e falar, Deus, aquele ali é o que você quer me dar, então é o que a gente quer. Então, mas eu fico pensando assim, existem casamentos que as duas pessoas são da igreja, tá certo? Elas vão na igreja, se conhecem na igreja, casam na igreja, vivem 10 anos ali na igreja, e aí há uma separação. Existe a mão de Deus nesse caso de separação ou não? Olha, Fabiano. Eu sei que você colocou agora o que é de Deus, ninguém minha opinião separa. sincera. Claro. Não tinha Deus no casamento. Sabe por quê? Ou Deus não era a base do casamento. Ah, bom, aí sim. Aí eu acho que é o... A base do casamento tem que ser Deus. Aí a resposta tá aí. Por quê? Porque, como diz, né? Se você construir um castelo na areia, a hora que vier a tempestade... Não precisa nem a tempestade, né? Tá entendendo? Vai cair. Agora, se você constrói um castelo em cima de uma rocha, que é o que a Bíblia... Acabou, pode vir o vento, o que for, não vai abalar. Sim. Porque ninguém... eu falo isso por quê? Por experiência. Ninguém tá livre de passar por momentos, principalmente no casamento, que você vai ter vontade de olhar para sua esposa e falar, pega suas coisas e some. Ou eu vou pegar minhas coisas e vou sumir. Sim. Todo mundo tá propício a isso. Só que o que acontece? Cai nisso que a gente tá falando, Fabiano. O que é a nossa base? Aí que entra Deus no relacionamento. Porque se eu sei que Deus é o alicerce, eu sei que aquilo ali vai passar. Que aquilo ali é uma prova, ou às vezes nada mais é do que uma tentação para ver até onde o meu coração, o meu casamento vai estar alicerçado. Porque não adianta nada eu fazer votos para minha esposa e eu não cumprir com aqueles votos. Tá entendendo? Ela fazer os votos para mim, né? Que na verdade não tá fazendo para mim, tá fazendo para Deus. E ela não cumprir com aqueles votos. Tá entendendo? Então eu acho que hoje em dia, a gente tem exemplos aí, amigos nossos também, que casaram e separaram e são da igreja. Então a gente não estamos aqui falando que eles não tinham Deus. Eles tinham Deus, mas às vezes o casamento em si já não estava alicerçado mais em Deus. Estava sendo um relacionamento simplesmente. E a gente sabe que relacionamentos são sujeitos ao quê? A todo tipo de prova e a todo tipo de situação. E vai chegar uma hora que situações a gente sabe que tem hora que fica intoleráveis. E é onde chega a ponto de separação. Entendi. E é verdade, isso é verdade. Deixa eu ver aqui os comentários. Vamos lá. Pode perceber que na pandemia... Não, peraí, deixa eu ver. Hoje o casamento não dura. Esse a gente já tinha lido da Larissa. Pode perceber que na pandemia o que mais teve foi casamento acabando, pois teve que conviver 24 horas por dia com o cônjuge. A Larissa colocou aqui. É verdade também. Sim, quando eu comecei a paquerar o Dagô, eu pedi para Deus dar um sinal. E foi exatamente o que eu pedi para Deus, que no final do culto ele fosse a primeira pessoa a me cumprimentar. E o Dagô foi o primeiro a me cumprimentar no final do culto. Risos colocando aqui. É que ele já estava de olho no você também, dentro da igreja, né, Lara? Ela me cutucava, eu estava na primeira fileira lá, ela mandava recado, o pessoal cutucar meu ombro. Olha aí, tá vendo? O Edmilson Silva, é que nós não deixamos Deus agir. É que nós não deixamos Deus agir. Nós agimos. E depois não dá certo e culpamos a Deus. Entendeu? O Edmilson Silva colocou aqui. Mais uma mensagem aqui, Larissa Quinalha. Fabiano, o que acontece nesse caso de separação é porque Deus não era o alicerce desse casamento. E outra, a própria Bíblia fala que uma família sábia edifica o lar, a tola destrói. Uma esposa. Isso, perfeito. A mulher sábia edifica o lar, a mulher tola, né, destrói.
O homem foi feito para amar e a mulher foi feita para ser a ajudadora. Muito bem, perfeito. Isso é o que a gente tem falado e o que o Dagoberto também acabou de colocar. E vocês que estão acompanhando a nossa programação, o nosso programa de hoje, percebem, né? Que há um laço entre o Dagoberto e a Larissa, porque o que ele fala aqui, ela coloca nos comentários. E eu garanto para vocês que ele não tá mandando um WhatsApp para ela para falar, porque não dá tempo, não. Ele está ao vivo aqui comigo, não teria como ele fazer isso, tá? Então é um laço aí bem bacana. E até porque, como a gente falou, né? A gente tá falando de algo que é vivo e real, que é a palavra de Deus. E jamais a gente vai querer aqui, diante das pessoas, provar algo que a gente não é e não viveu. Nem pode, né? E a gente tá aqui justamente para isso. Acho que o Deus levanta a gente, né? No caso, para isso. Pra gente servir de exemplo mesmo, para as pessoas verem que não é porque a gente frequenta uma igreja, seja ela católica ou evangélica, seja qual for, que a gente vai estar livre de ter problemas, né? Porque a gente vai aos domingos nas igrejas, isso é aquilo que a gente vai estar livre de qualquer outra coisa. Somos iguais a todo mundo, passamos por nossas lutas, problemas financeiros, que hoje é um dos maiores causadores, acho que, de separação também. Com certeza. É o problema financeiro, né? O casal não pode passar por uma dificuldade financeira que literalmente o pau quebra, né? Literalmente o pau quebra. Eu acho que esse é um dos principais motivos. E a gente observa assim, antigamente também a mulher não trabalhava, né, Dagoberto? Ela cuidava do lar, o homem tinha, eu acho que condições de sustentar, era outro mundo, era outra vida, era outro ensinamento, outra crença. E hoje a gente vê que quando a mulher não trabalha, fica difícil para o homem sustentar a casa ali. Não é fácil. Não. Não é fácil. Pra gente que é pai de família, né, Sim, Fabiano? A gente fala pai de família no termos de filhos, né? Sim. A gente que é pai de família, a gente sabe que hoje, para sustentar uma cabeça, que seria, no caso, a nossa esposa, já é difícil, né? Muito. Imagina mais uma, mais duas. Exatamente. Por isso que hoje muito casal não quer ter filho. Às vezes as pessoas falam assim, o casal não quer ter filho para não ter dor de cabeça. Não, às vezes ele para. Eu mesmo com a Lala sempre quis e quer. O sonho dela ter uma menina, tentar ter uma filha menina. Mas eu e ela, a gente senta, a gente conversa a respeito disso. Eu falo, será que hoje a gente não teria condições financeiras, mas será que não ia apertar mais ainda o sapato nosso no que diz respeito à parte financeira? Porque tá tudo ficando caro, Fabiano. Tudo. Cada dia mais caro, o tanto que a gente vai no supermercado hoje com R$100, a gente traz uma sacola e é na metade ainda, não é cheia. E olha lá, perfeito. Então, assim, a gente tem que também pensar, porque não é só trazer pro mundo, é o sustento, a gente tem que analisar, e como você falou, hoje o homem sozinho ele não consegue sustentar a casa. Não, muito difícil. Porque um salário hoje é o quê? R$2.000? Quem ganha mais ou menos aí? Exatamente. Então o que você faz com R$2.000 hoje, Fabiano? Se a pessoa paga um aluguel? As pessoas olham para R$2.000 e acham, nossa, mas é 2.000. Gente, esse dinheiro desvalorizou. Demais. Primeiro que é uma estratégia de mercado, a gente não vê o dinheiro na mão, a gente não vê papel. Sim. Isso é estratégico. Você vê o saldo lá no Pix e fala, ó, que lindo, que bonito. E a hora que você vai ver, o seu saldo no Pix tá feio para burro, entendeu? Porque você não tá vendo, isso é estratégia. A gente tem o costume de, quando a gente vai comprar uma coisa, ainda é assim, pelo menos comigo, não sei o Dagoberto, tem muita coisa que eu prefiro ver. Eu prefiro palpar para mim ver se realmente é aquilo que eu quero. E outras coisas a gente acaba, às vezes, comprando pela internet. Tem que ver para crer, né? Sim. Então, eu concordo plenamente. Só o homem trabalhando hoje com um salário de R$2.000, não... E se a gente for analisar a Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito, a mulher, o homem é o cabeça da casa. Sim. A Bíblia fala isso, né? Perdão. Que o homem é o cabeça. O homem é o cabeça da casa. Não quer Sim. dizer que a mulher é a cauda, jamais, viu, pessoal? Quer dizer que o quê? O homem teria que ser, como a gente vê biblicamente, para quem assistiu aquelas novelas da Record que passou, Perfeito. Que falou muito sobre isso, Gênesis, isso, aquilo, mostrou muito. Os homens que saíam para caçar, os homens que saíam para o pasto, para pastorear, e as mulheres ficavam em casa cuidando dos filhos e das coisas foi, perfeito. E assim, hoje a gente tem uma igualdade no que diz respeito a isso. Só que assim, a gente também precisa só ver que a Bíblia fala que a mulher ela tem que ser submissa ao homem. Submissa não quer dizer que ela tem que abaixar a cabeça para tudo que o homem fala. Submissão não quer dizer esse termo de o homem falou, eu tenho que acatar. Não.
A Larissa mesmo é testemunha, prova que ela não, para ela, jamais seria submissa. Até que uma amiga nossa veio e explicou para ela o que era submissão bíblica. Foi onde ela entendeu, foi onde a gente foi abençoado no nosso casamento. Porque a gente tinha muita discussões a respeito do que, Fabiano? Eu falava com ela, ela vinha, ela se achava por ela ter direitos iguais, né? Sim. Ela vinha e batia de frente e não aceitava aquilo que eu falava. Tinha que ser, então já estava criando um atrito. É isso que Exatamente. o problema hoje em dia também, por quê? Porque esse negócio de os direitos iguais, às vezes, a gente traz pro total das nossas vidas e não pode ser assim. Tem coisas que não dá para ser. Eu também penso dessa forma. Hoje, muito casamento tem acabado porque acabou o diálogo e o amor esfria. O Edmilson Silva colocou aqui. Também. Porque é correria do dia a dia também, né, Fabiano? É que nem eu falei, a Lalá é testemunha, ela pode se arrumar do jeito que for. Se eu chego nela, pra ir pra igreja, eu falo, nossa, como você tá linda hoje, que não sei o quê. Por quê? Porque eu sei que ela gosta de ouvir. E eu sei que o dia a dia meu vai impedir com que eu faça isso e vai cair na rotina, Fabiano. E aonde que o diabo entra nisso? Que aí, o que acontece? Uma hora dessa ela tá pra rua aí, bonita, bem vestida, alguém vai olhar pra ela, vai fazer um elogio. Lógico que às vezes... Sim, ela vai pensar o quê? Nossa, moça, como você tá bonita, ou você é bonita. Opa, peraí, meu marido dentro de casa não fala isso. E o cara da rua tá... E aí é onde muito casamento é destruído, tá entendendo? Por quê? Porque falta isso, é o diálogo, exatamente. Falta conversa, você chegar do trabalho aí. Uma das coisas que a gente faz muito, como foi seu dia? Sim. A gente faz questão de perguntar um pro outro como importante. foi o dia. Por quê? Pra mim saber o que aconteceu de bom e de ruim no dia dela, porque a gente sabe que mulher gosta de conversar, né? Então eu ouço... O problema é que a gente começa a conversar de um assunto e elas falam 5 assuntos ao mesmo tempo, né? A nossa caixinha é só uma, né? O pastor Cláudio fala disso, né? O Cláudio Duarte, ele fala, vocês têm que entender que o homem chega, é uma coisa cada vez, não dá mais. É bem por aí. Mulher, ela consegue, né, fazer várias... mas é da mulher isso. Ela começa um assunto, nesse meio ela já vai pro outro, no terceiro ela vai pro outro, no quarto ela fala, você entendeu? Você fala, não sei qual só deles. Só balança a cabeça, qual concordo. deles? E o legal de tudo isso é que a gente tá falando. A mulher, ela quer ser ouvida, ela prefere ser ouvida pelo marido do que pelos estranhos. A partir do momento que ela já põe, é um conselho aí, pessoal, principalmente para os homens. Quando a mulher sua já não quiser mais conversar com você dentro de casa, pode ver que ela tá desabafando. Não é com outra, não, é com outro, literalmente. Porque ela tá contando já os problemas dela para outra pessoa. E a outra pessoa tá absorvendo esse problema e trabalhando em cima dos problemas que você está causando. Exatamente. Isso daí, gente, é psicologia pura, tá? Isso é psicologia pura. Todo mundo trabalha na dor do outro. Isso é em marketing, isso é na vida, é em tudo. É a dor do outro que traz produtos, qual que é a dificuldade da pessoa? Ela hoje no mundo precisa ter alguma coisa que para comer tem que ser mais rápido. Então inventaram micro-ondas para esquentar, né? Mas o óleo, ele causa muito colesterol. Inventaram o air fry. Inventaram o air fry. Por quê? Então é em cima da dor, em cima dos problemas. Isso que você está falando no relacionamento também é. Também, né? sim. Também é. Eu aprendi a submissão. Nada mais é que ouvir a decisão do Dagô. Não concordar. Dar a minha opinião e respeitar a opinião dele. Pois eu sei que se a decisão que ele tomar não for a correta, Deus vem e cobra dele essa decisão. E isso é um negócio interessante, né, que a Larissa colocou. É por aí, por isso que já aconteceu de Deus chegar e cobrar a sua decisão? Já. Porque às vezes, Fabiano, o problema nosso é que a gente põe diante de Deus, só que acontece, eu sou uma pessoa que mesmo eu orando para Deus a respeito de algo, eu peço para outras pessoas que eu sei que também oram muito, buscam a face de Deus, orarem pela minha vida. Porque o maior medo que eu tenho quando eu vou orar sobre a minha vida para Deus é o quê? Que nem eu falo, eu não quero tomar decisão nenhuma segundo a minha vontade e muito menos segundo a minha necessidade. Então, por quê? Porque geralmente, a gente toma decisões baseadas nessas duas coisas. Só na necessidade, exatamente. Só na ou é na necessidade ou é na vontade. Com certeza. Então, eu oro muito para isso, para que não aconteça, nem pela minha vontade, nem pela minha necessidade. Porque eu sei que se for por causa disso, eu vou me enrolar. Porque se eu for pela minha vontade, eu hoje, graças a Deus, eu trabalho. Eu sou motorista de caminhão, mas se fosse por mim, eu
Deus já falou pra mim que eu vou ser barbeiro, mas eu quero começar agora, mas Deus não falou Tá. que é agora. Você tá entendendo, Tá. Fabiano? Se eu fosse tomar uma decisão pela minha vontade, eu estaria trabalhando. Você já tinha deixado o caminhão. Já. Você tá entendendo? Mas não, eu tenho que obedecer a Deus. Se eu coloquei diante de Deus e deixei Ele, que seja feita a vontade dEle, eu tenho que esperar a hora, porque Ele vai fazer. Quando for a hora, Ele vai falar, ó, chegou o seu tempo, o seu ciclo fechou aí, você vai sair, agora você vai fazer o que? Como Ele sempre fez com a loja. Sim, perfeito. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado nas nossas orações, pra gente não colocar diante de Deus as nossas... Lógico que a gente tem que apresentar as nossas vontades, mas não a gente tomar decisões segundo elas e nem as necessidades. Ah, hoje eu tô necessitando de um dinheiro, eu vou lá, eu fiz muito isso. Sim. Eu pego algo que eu tenho de muito valor e por causa da minha necessidade, achando Você vende alguma coisa. pelo Sim. valor lá. É, Então, assim, eu não gosto de tomar decisões hoje por causa disso. Segundo a minha vontade e a minha necessidade. E várias vezes eu tomei decisões na minha vida que ela lá não concordou e depois ela falou, ó, você tá vendo o que eu tinha falado pra você? Mas a submissão é isso que ela falou. Ela não concorda, ela ouve e deixa eu tomar a decisão. Porque depois quem vai cobrar é Deus, no que diz respeito a Sim. isso. Eu Então, entendi. É um outro assunto também muito, muito interessante, né, Sim, Dagoberto? Essa demais. questão de você ter esse relacionamento com a esposa e a esposa ser submissa da forma com que ela colocou aqui, que ela entendeu, mas Deus sempre estar acompanhando isso muito próximo e te cobrar depois Exatamente. de uma decisão que você tomou por você e não por ele. Exatamente. Esse é o grande detalhe, né? A maioria dos nossos fracassos são isso, sabia? Porque né? Deus, ele não faz nada que seja dele, dá errado. Não tem como. Então, a maioria dos Sem nossos dúvida. fracassos, se a gente fracassou, pode ter certeza que foi porque a gente tomou a decisão errada. Incorretas. Perfeito. Não foi de Deus, não. É verdade. Deus, ele não erra. Gente, agora 19 horas e 27 minutos. Dagoberto, eu queria entrar num outro ponto agora, que eu acho que é um ponto que nós falamos no último quadro que nós fizemos falando de Deus, né? Não nessa segunda-feira agora, na outra anterior, né? Até porque ontem não teve o programa, que até queria colocar isso de um ponto de vista um pouco diferente, viu? A Daniela Ribeiro tá junto com a gente também. Boa noite, Daniela. Deus Tudo bem? abençoe, viu? Deus abençoe. Nós temos hoje um mundo um pouco diferente relacionado ao que a gente viveu biblicamente falando, certo? Nós ouvimos você falar desde o começo do nosso programa sobre a família, e a família, biblicamente falando, ela é constituída por um homem, uma mulher e os seus filhos, sim ou não, certo? Depende muito aí do que Deus vai colocar na vida de cada um, mas sempre foi constituída por um homem e por uma mulher. E nós vivemos um momento hoje que nós temos muitas pessoas, muitos casais, considerados casais por ele mesmo e perante as leis do nosso mundo, né? Porque hoje já é permitido, de acordo com a lei, o casamento, né? 2 homens ou 2 mulheres. E como nós se baseamos sempre na Bíblia, e que fique claro isso, de repente, para as pessoas que estão ouvindo agora, eu queria te fazer uma pergunta. Existe alguma coisa na Bíblia que fale que isso é errado, que é certo, que ser homossexual é errado, ou é certo? Existe alguma coisa na Bíblia nesse sentido, Dagoberto? Bom, é um tema interessantíssimo, né, Fabiano? É um tema atual, na verdade, Sim, né? E tem causado aí muitas discussões aí. E, assim, como a gente havia falado, né, semana passada, eu fiz alguns estudos aqui para falar a respeito. E para deixar bem claro que a gente está falando sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E a gente vai explanar aqui o que a Bíblia fala. Isso, Não é a opinião do Dagoberto, nem a do Fabiano, jamais. A gente está aqui para falar sobre a Bíblia porque como é um tema atual
E hoje é um tema que tem causado muitas discussões em vários lugares, até Sim. em plenário, em tudo que a gente vê sobre formações de leis, isso, aquilo. Então, E sempre é usado que Deus condena. É. Essa frase é muito usada, né, Dagoberto? Sim, no que- plenário, em todos os lugares. Mas Deus condena isso, Deus condena aquilo. é pecado, é isso e É, é. aquilo. Então a gente vai falar aqui a Isso. respeito. E assim, se alguém tiver algum comentário para fazer, faça, porque a gente está aqui Fique à justamente vontade. para isso. A ideia do nosso programa é isso, que se a gente não puder responder nesse programa, a gente traz no próximo programa. E a verdade é a palavra, Sim. não é o que a gente diz. Então, Perfeito. Fabiano, como você leu semana passada, né, Levítico 18:22, Isso. que falava que não se deitará homem com homem, nem mulher com mulher, porque é abominação perante os olhos de Deus, ou é repugnante, né? Foi o que você... Essa é a palavra, perfeito. Ele usa dessa forma. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É repugnante. Levítico 18, do 22 ao 24, que também continua aqui, né? Não tenha relações sexuais com o animal, contaminando-se com ele, que é um outro ponto, né? E aí, só para depois ninguém falar, mas lê o contexto inteiro, porque aí também fala sobre não cortar Isso. cabelo, não raspar perna, não usar... Então, assim, a gente só está falando as partes onde a Bíblia fala a respeito de ato homossexual, que é o que? O homossexualismo, na verdade, ele tem uma grande diferença do ato homossexual e do homossexual. Por quê? Se a gente for analisar biblicamente, desde Gênesis, a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Porque a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado. E a Bíblia diz que quando Abraão vai resgatar Ló, que era seu sobrinho, Deus envia 2 anjos. E os anjos eram formosos. E os homens de Sodoma e Gomorra queriam invadir a casa de Ló para ter relações sexuais com os anjos. A Bíblia relata que as filhas de Ló eram formosas, que naquela época formosa significa bonitas, né? Muito bonitas. Sim. E Ló ofereceu as filhas para os homens e os homens não queriam as filhas, queriam Ter ter relação com os sexual anjos. com os anjos que vieram em forma de homem. Sim. Então, De tão formoso que eram os anjos. então a gente já vê ali, né? Só que assim, a gente precisa abrir um parênteses aí, Sim. que na Bíblia, a Bíblia não relata nenhuma expulsão de demônio, de homossexual, para falar que é espiritual. Sim. A gente não vê ninguém, nem Jesus, nem ninguém curando nenhuma pessoa que teve um ato homossexual na Bíblia, ou seja, também não é doença, Certo. como algumas pessoas acham que é. Julgam. É espiritual, ele tá com a pombagira. Sim. Ou fala assim, não, é doença, porque tem que ir para a Sim. igreja para ser curado. Sim. A gente veio trazer aquilo que a palavra fala. Então, assim, a gente não tem esses relatos, nem que foi expulso do demônio, por isso não existe ex-gay na Bíblia, Sim. ou ex-homossexual. E também, além de não ter nenhum demônio expulso, também a gente não viu nenhuma cura de uma pessoa Sim, que... homossexual. Como se fosse uma doença. Exatamente. Se Jesus não curou, isso não é uma doença. Não é uma doença. Primeiro E ponto. não tem relatos. Só que aí a gente vai lá a gente falou sobre Gênesis, né? A gente vai lá em Romanos, né? Capítulo 1, a partir do verso 24, para a gente poder entender o que é essa parte de homossexualismo, né? Do homossexual, que é homossexual, quando a gente fala, é simplesmente a pessoa que tem prazer pela pessoa do mesmo sexo, tá, pessoal? Sim, a gente aqui não tá... É a pessoa que sente prazer pela pessoa do mesmo sexo. Que fala assim, ó: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Aqui a gente vai ver, Fabiano, que é Paulo falando aos romanos, da parte de Deus, o quê? O que a gente vê aqui, o que é relatado por Paulo? Aqui é a palavra de Deus falando. Sim. Que nada mais é do que uma vontade da carne da pessoa por outra pessoa do mesmo sexo. Então não tem... aqui, o que a gente precisa entender é que o ato de se deitar com uma pessoa do mesmo sexo, para Deus é pecado. É condenado por Deus. Sim. O ato de se deitar. Sim, mas a pessoa, aí você fala, mas o homossexual não é a pessoa que... Não, é a pessoa que tem atração por outra pessoa. Sim. Deus não condena o homossexual, mas sim o ato homossexual. O ato de fazer. Exatamente. Então, o que a gente precisa entender é que, em momento algum aqui, está sendo condenado o homossexual. Ou tratado como uma doença. Ou como tratado como doença, ou como... Problema espiritual. Problema espiritual. Em nenhum jamais. momento. Isso nada mais é do que uma vontade da carne. Aí cai no quê, Fabiano? Como a gente estava comentando fora do programa. Eu tô vendo uma senhora sentada com a bolsa do lado dela. E aí eu sei que eu tô vendo que ela vai levantar e vai esquecer a bolsa. Eu tenho duas opções aí. Ou eu vou pegar a bolsa e devolver, chamar a senhora e devolver, ou eu vou esperar ela ir embora pegar a bolsa para mim. Sem dúvida. Eu tenho a escolha. A escolha é sua. É a mesma coisa. A pessoa que ela sente atração pela pessoa do mesmo sexo, o que acontece? Ela tem duas opções. Ou ela vai viver aquela vontade, ou ela não vai viver aquela vontade. Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa condenada por Deus. Não. Nem de forma espiritual e nem de forma de doença. Exatamente, porque, assim, lógico que os pensamentos dela, aí tudo isso vai ser julgado perante Deus. É Deus quem vai julgar os pensamentos, aquilo. Mas, biblicamente, é o ato, sim, ele é condenável. Mas a pessoa em si não tem essa condenação. Por quê? Porque como Deus entregou as impurezas sexuais. Ou seja, a vontade. Deus entregou às pessoas, tem algumas versões bíblicas que vão falar concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne. São pessoas, eu tenho alguns conhecidos, que eles chegaram a falar, eu tenho desejo pela pessoa do mesmo sexo, só que só eu sei a luta que eu tenho para mim continuar vivendo como um homem, sem ter que pecar e ir contra aquilo que eu sei que Deus é para mim. Então, a gente vê aí, Fabiano, que tem pessoas que a vontade é tão grande que ela se sente... É por isso que muitas das vezes a gente que nem tá tendo muito caso desses cantores gospel, né? Alguns aí que sair do armário, isso, aquilo. Mas, na verdade, elas sempre tiveram essa vontade e elas se viram hoje, no dia de hoje, uma forma delas se sentirem livres. Sim. Elas se sentiram livres, é isso que elas fazem. Elas acabam porque a igreja tem como... Eu falo porque a gente faz parte da sociedade, claro. Principalmente... Chega uma hora que ela oprime realmente. Oprime, de Por forma isso que a gente está natural. falando aqui, que a gente está falando sobre a igreja em si, ela condena. Só que a gente está vendo que não é espiritual e muito menos uma doença. Então a gente precisa analisar e fazer o quê? Trazer para perto essas pessoas que a gente tem esse tipo de afinidade com pessoas do Sem mesmo dúvida. sexo e tentar ajudar para que ela diminua, porque é como a gente está falando, é a mesma coisa no usuário de droga. Ele sente, por mais que ele queira parar, é igual uma pessoa que vai para uma clínica. Ele vai para a clínica para quê? Para se tratar, para ele não ter mais a vontade na droga. Só que acontece, quando ele sai, por que a gente fala de recaída? Porque ele sente vontade daquilo, ele não tem controle. E é onde ele vai tem a recaída. Por quê? Porque ele não tem controle sobre a sua vontade. Então a gente precisa entender que isso do homossexual nada mais é do que uma vontade, como qualquer pessoa está sujeita a ter uma vontade dessas. Não estou falando, então isso quer dizer que o João da esquina lá, que foi criado, o pai dele na roça, isso, aquilo, ele pode ter sim 5 minutos aí. A gente não vê que tem
as pessoas falam quando a pessoa bebe, ela se revela. Sim. Tem muita gente que eu sei aí, a pessoa tem. que depois que bebeu, a pessoa beijou outro homem na boca, Sim. isso, aquilo. A gente vê porque não é que ela tava bêbada, porque na verdade ela já tinha aquilo dentro dela. É que a mente dela se liberou ali, a vontade prevaleceu naquilo. Então a gente precisa entender e parar um pouco, acho que Eu acho que é para desmistificar uma questão importante, que é a questão de ser tratado como doença ou como coisa espiritual. Primeira parte, de acordo com o livro mais importante que existe, não é uma doença, não é nada espiritual. É uma questão que a pessoa só vai cometer um pecado perante o que está escrito na Bíblia se ela cometer o ato com outro homem. Exatamente. Começa por aí, tá? Eu tô lendo aqui algumas coisas porque, tirando da parte religiosa, nós temos a parte científica, que se baseia em genótipo, fenótipo, em tudo quanto é coisa, e sempre existe o questionamento. Se é uma questão de genes, de cromossomos, enfim, que são as palavras que a ciência usa, ela chega a usar que foi Deus que criou a pessoa dessa forma. E eu já não sei se não é correto afirmar isso, porque ela é, ou ele é, um filho de Deus. Como é que a gente explica que ele nasce homem, se veste como homem, ou como mulher, né, enfim, e durante a sua adolescência, e isso vai se demonstrando automaticamente? Como é que a gente vai colocar essa situação, Dagoberto? Eu gosto de usar um princípio que é Deus, ele não erra, né? Ele não erra. Deus, ele em nenhum ponto. Ele não é errôneo em nada no seu ser. Sim. Então, acho que todo ser que ele criou é como a gente falou, quando nós somos ou é X ou é Y. Sim. Não existe Deus não ia fazer uma pessoa com o corpo Y com cromossoma X. Sim, sim. Jamais. Isso seria uma imperfeição de Deus. Sim. E em Deus não há imperfeição. Eu acho que a gente vê muitas das coisas, eu acho que são influências, né? Hoje em dia é muito influência, a gente é igual quando saiu aquele, não sei se você lembra. Fala disso também aqui, tá? Fala de influência. O emo, né? Os emos. Sim, o emo. Aqueles que vivia ouvindo música triste. De repente todo mundo virou emo. Sim. Todo mundo usava. É moda, né? O que aconteceu? Foi por um período. Por quê? Porque estava no auge. Porque quem era emo era descolado, era uma pessoa diferente, era isso, aquilo. Eu vejo que hoje tá muito indo para esse lado também, essa parte. E eu acho que você tem razão, porque existe um estudo aqui, ó, só um pedacinho do trecho. Após estudar a informação genética de 470 mil pessoas, os cientistas concluíram que não existe o gene gay, que é o que você acabou de falar agora, tá? Mas que o comportamento sexual entre pessoas do mesmo sexo é influenciado por uma complexa mistura de influências genéticas e ambientais. Ou seja, é o meio que está. Cai nisso que a gente está falando. Sim. A pessoa, às vezes, porque é natural. Uma mulher mas achar uma mulher... Gay, não só pro gay, mas pro hétero também. Pro hétero, mas e com outras situações também. Se você está no meio da droga, a chance de você usar droga é muito grande. Exatamente. Né? Porque, tanto para você ver, Fabiano, que na época minha de colegial, sim, eu estudei Nossa, com... faz tempo ainda, Roberto. Faz um pouco. Eu lembro ainda, eu tinha cabelo. Há uns 15 anos só. Eu tinha um amigo que estudava comigo, assim, sentado, conversando, cara, você falava, o cara saía com meninas bonitas, sim, era gente boa demais. O homem não era fraco, não. Não, era... Só que aí ele comentou, assim, numa roda um dia que a gente tomava vinho, toda sexta-feira, depois da... Aí ele... naquelas brincadeiras de verdade ou desafio, né? Sim. Aí um cara lá fez uma pergunta meio que pra ele. Falou, você beijaria um homem? Sim. Aí ele falou, sim, tanto que eu já beijei e tenho vontade de beijar mais. Sim. E era um cara que você via que tava só com todo mundo olhou assustado. E as meninas já sabiam. Por quê? Porque ele se abria com as meninas mais do que com os amigos. Porque não tinha essa liberdade. O preconceito, né? Repreensão, né? E aí o que acontece? Hoje ele foi pra Itália, virou travesti lá.
Sim. Virou travesti aqui, na verdade, e foi lá. Foi fazer programa lá E tá feliz. E assim, quem diria que ele era um cara que ninguém falava que ele... E ele falou que já tinha beijado outro homem, tinha vontade. E por fim, ele tomou a decisão em se transformar com o seu corpo numa mulher. Mas em momento algum ele decidiu que nem fazer operação lá da parte de mudança sexual, sexual, isso, aquilo. Por quê? Porque ele mesmo falou que jamais ele ia mexer num corpo que ele sabe que foi Deus que tinha feito. Você vê, tá vendo? Então você tá entendendo como assim... Existe um respeito relacionado a isso, né? Exatamente, porque vai que eu me arrependa, tem como voltar atrás ainda. Não, sem dúvida. Você tá entendendo, Fabiano? Que a gente vê muito relato de ex-travestis, ex-homossexuais, porque assim, ex-homossexuais a gente quer dizer o quê? Pessoas que viviam realmente dos atos e decidiram parar totalmente. Então, assim, a gente vê muito esses relatos. Por isso que a gente vê que é coisa da carne, a vontade da carne. A gente, acima de tudo, hoje a gente vendo, aí que a gente tem um respeito ainda maior, né, Maior, Fabiano? com certeza. Por isso que eu falo. Isso é, além de tudo, um aprendizado para nós. O respeito, assim, porque a gente entende que é que nem a gente via muito... Eu falo a gente porque até a gente entender, segundo a palavra, a gente vê como uma aberração. É usado vários termos, né? Então, assim... E não é por aí. A gente vê que realmente a gente tá vendo que é uma coisa que pode acontecer com alguém da nossa casa. Sem dúvida, sem dúvida. E aí a gente vai ter um respeito ainda maior com o conhecimento bíblico. Você tá entendendo? Porque a gente vai ver que realmente ele não é doente. Sim. Realmente ele não é um demônio, não precisa expulsar, levar em campanha de assim que foi falado. De libertação. É assim que é tratado ainda, por muitos. E sim, a gente tem que tratar o quê? Cada vez mais amor, carinho, respeito. E tentar mostrar que aquilo é errado perante Deus, simplesmente sim. É só isso, só. E aí fazer com que ele não alimente aquela vontade de ter um relacionamento com a pessoa do mesmo sexo. Sim, a Larissa Quinalha colocou aqui um texto. Nós temos que entender que Deus não erra na sua decisão. Eu ouvi uma vez uma psicóloga cristã dizendo que o nosso corpo, tanto as mulheres quanto os homens, tem os dois hormônios, tanto masculino quanto feminino. Então, exemplo, eu, Larissa, mulher, tenho mais hormônio masculino do que feminino. Vou ter mais desejo por mulher. Por mulher. É isso. Tenho mais hormônio masculino do que feminino. Vou ter mais desejo por coisas masculinas. Nesse caso, eu entro com um tratamento de hormônio feminino para poder encobrir esses hormônios masculinos. Cabe aos pais observar as atitudes das crianças desde pequeno para poder entrar com o tratamento. Pode ser. Mas para a gente ter esse tratamento, a gente precisa disso aqui, ó. Exatamente. Precisa ter conhecimento. O conhecimento para quê? Para você não tratar... De forma diferente, como... Exatamente. Né? E de repente bater na criança, que eu digo bater de forma verbal, não propriamente dito, porque precisa de cuidados, precisa de carinho, precisa de atenção. Porque, na verdade, é isso que a gente tá vendo. Biblicamente, a gente viu aqui que Deus não simplesmente falou, ó, já que vocês querem fazer do jeito de vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem. Mas aos meus olhos, isso é repugnante. Sim, aos olhos de Deus. Então, assim, a gente tá vendo que não é a pessoa que é repugnante. Sim. Mas sim o ato que ela comete com o corpo dela. Sim, perfeito. Então... Boa noite ao Lucas Santana e a Esther Mafrá. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Deus abençoe sempre vocês. Paz do Senhor, amém. Pastor. Em cima disso, a gente está falando aqui de aprendizado, né? E mudando um pouquinho aqui, antes da gente ir para o fechamento. Ontem eu estive em Dagoberto, como você teve médico, eu aproveitei e fazia tempo que eu queria ir numa sessão da Câmara Municipal, que é sempre nas segundas, né? Às 7h30, aí vai até a hora que termina a votação do projeto. E como tem uma primeira parte que é das 7h30 até as 9h, eu fiquei até as 9h da noite lá. E a primeira parte tem sempre uma pessoa que vai na tribuna livre e ela vai expressar suas opiniões. E depois tem um secretário do governo da prefeitura, né, que eles chamam de pasta. Vai explicar a sua pasta, né, o que está acontecendo na cidade. E ontem foi a secretária de Educação, a Elaine Vilas Boas Teles. E foi um senhor de aproximadamente uns 65 anos, dar a opinião dele na parte que é aberta às pessoas se cadastrarem. E Dagoberto, a falta de respeito é gigante. A gente está falando de respeito aqui, é por isso que eu quero citar. Eu sentei e fiquei quieto num canto, certo? Tinha dois rapazes aqui na minha frente, eles começam a conversar. E por questões legislativas, você não pode
de forma um pouco mais alta é ficar conversando ali dentro da Câmara Municipal. Isso é legislativo. Então, o presidente é obrigado a parar a sessão, certo? E ontem aconteceu um caso que a questão de falta de respeito que a gente está dizendo, eu citei hoje no programa da manhã, de 2 rapazes que estavam conversando, e para você ter ideia, o nível que já chegou na Câmara, existe um bombeiro, 2 bombeiros, a hora que você entra, 2 guardas municipais, a hora que você entra, um bombeiro no meio e um bombeiro lá na outra ponta. Justamente para ficar olhando quem está conversando e que possa atrapalhar a sessão. Olha o nível que já está. E esses 2 rapazes ficam conversando, o bombeiro pediu, por gentileza, que eles parassem de conversar. O rapaz virou pro bombeiro e disse, quem pode falar para mim parar de conversar é a presidente da Câmara, não é você. Eu estava sentado do lado, Roberto. Eu ouvi. O bombeiro ficou quieto, certo? Na hora. Passou mais 2 minutos, o bombeiro não falou mais nada, e esse senhor virou de novo pro bombeiro, e aí entra naquilo que eu estou te falando, cutucando, né? Cutucando. Olha, só para te lembrar, o bombeiro não falou nada. Só para te lembrar que quem tem que falar para mim ficar quieto é a presidente da Câmara, viu? E o bombeiro virou para ele e falou, se o senhor puder fazer a gentileza de parar, de falar um pouquinho mais baixo, a gente agradece. Esse rapaz ergueu a mão no meio de sessão, a presidente da Câmara parou, e ele disse, ó, o bombeiro tá me ameaçando aqui, tá falando para mim que eu tenho que ficar quieto, quem pode falar é só você. Ela falou assim, então a sessão está encerrada, a sessão está temporariamente parada, né? Ela usa um outro nome lá, até que seja resolvido o problema de vocês. Aí, Dagoberto, eu vou te falar, eu fiquei lá até 9 horas da noite. Depois eu tive que ir lá falar com a Miriam, porque das 10 para as 9, 9 horas, existe um tempo que você pode trocar ideia ali com os vereadores e tal. E a Miriam tinha me chamado, porque ela pediu desculpa de quinta-feira retrasada, não passada, retrasada, que ela estava marcada para vir aqui no estúdio, e ela não veio porque o filho dela passou mal, ela me chamou lá para conversar. Eu falei, Miriam, eu não conseguiria fazer o que você faz, com todo o respeito. Porque eu sentado lá, é assim, Dagoberto, você está sentado numa ponta, eu no meio e o outro na outra ponta. Os 3 são do mesmo lado. Então começa a mandar mensagem um para o outro para causar. Então você causa lá na ponta, eu já vou começar aqui com o Tititi, para realmente parar a sessão. Tanto que eu estava observando, as pessoas ficam no joguinho. Esses que causam, eles ficam no joguinho. Aí de repente vem um WhatsApp, ele para o joguinho. WhatsApp dentro da Câmara. É um absurdo a falta de respeito, Dagoberto. Então, eu estou citando esse caso porque ontem me chamou demais a atenção. E quinta-feira a Miriam Vanessa vai estar aqui, que é presidente da Câmara. E eu disse a ela que eu vou colocar isso no ar, porque realmente é fora do... Sabe, a falta do que está acontecendo. A gente está falando aqui do homossexualismo, você vai falar, mas está fora do contexto que a gente está dizendo. A gente está dizendo sobre respeito do ser humano. Está passando dos limites, Dagoberto. Demais. Não sei. Em todas as áreas, né, Todas as Fabiano? áreas. Em todas as áreas. Tá demais. As pessoas acham que tem toda a razão do mundo. Antigamente... E não bebeu, hein? Porque se tivesse bebido aí, eu acho que é o dono da razão mesmo, né? Antigamente, os nossos pais ensinavam a gente que quando um mais velho fala, a gente tem que... Independente se a gente tá certo ou não... Baixa a cabeça, filho. Hoje não. Hoje mesmo os mais velhos estando com a razão, ainda a gente vê os mais novos aí se deixar até espanca os mais velhos, né? É um absurdo. É uma falta de respeito e a gente vê em todas as áreas isso aí, viu, Fabiano? E para vocês terem ideia, hoje eu cadastrei a rádio num site de notícias de São Paulo e chama Meio o site. E eles me cadastraram e começaram a me mandar notícias. E eu mandei uma mensagem pedindo autorização para fazer um resumo da notícia deles e pedindo para ver se eu poderia fazer esse resumo, claro, porque é a notícia deles, e colocar o link. Essa menina me mandou um e-mail aqui agradecendo, porque ela falou que as pessoas não fazem mais isso. Que as pessoas simplesmente pegam o texto, jogam e acabou. Ninguém pede autorização de nada. Eu falei, não, mas eu não posso fazer isso, é errado. E ela me mandou um e-mail agradecendo. Ela falou, você pode fazer desde que você coloque o link direcionando que a matéria é nossa. Eu falei, nada mais justo, mas eu preciso da sua autorização documentada, eu não posso simplesmente... Sim. Então, quando a gente vê isso, a gente fala, poxa, tá faltando o básico, o princípio, Dagoberto. Demais. É porque todo mundo hoje tem a razão, né, Fabiano? É a minha razão contra a sua razão. Não, mas, na verdade, quem que tem a razão? Nós estamos falando... Não tem. Você tá entendendo? Então, assim, não, é o meu direito e não o seu direito. Não é os direitos... no contexto, né? É o meu direito contra o seu direito. A hora que for o seu direito, aí você vai
Que nem você falou, o cara tava lá cutucando o bombeiro quieto, cara. Você vê. E ele tava procurando algo pra quê? Pra tá me parar, ameaçando. Pra parar a sessão. Você tá entendendo? É articulado isso. Tá na cara que é. E é uma coisa assim, sabe? Por quê? Porque não respeita as pessoas falando lá. Sabe? Não tem. Falar pra você. Dagoberto, faltando aí 5 minutos para as 8 da noite. Vamos à nossa oração para a gente encerrar o nosso quadro de hoje. Amém. Fica à vontade. Senhor, queremos agradecer por mais uma noite abençoada, um programa, Senhor, onde o Senhor foi quem direcionou todas as partes, ó Pai, onde o Senhor direcionou cada palavra aqui falada a respeito, ó Pai, daquilo que o Senhor é. Nós agradecemos porque o Senhor derramou saúde nas nossas vidas nesse dia. Nós pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando com uma noite de sono tranquila, onde renove as nossas forças, ó Pai, para que nós possamos terminar essa semana agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, gente, estamos indo aqui para a parte final do nosso programa e eu gostaria que o Dagoberto fizesse aí, né, as considerações finais desta terça-feira, hoje excepcionalmente na terça, tá? Semana que vem voltaremos, se Deus assim permitir, na segunda mesmo, tá bom? Fica à vontade, Dagoberto. Eu gostaria primeiro de agradecer a Deus pela oportunidade, a sua vida, Fabiana, a sua família. Amém. Por ter aberto esse tempo aí pra gente falar de uma coisa tão importante, que é como a gente vem falando, que hoje em dia faz falta, né? Que é falar de Deus. Sim, sem dúvida. E ouvir de Deus também. E agradecer as pessoas que participaram, aquelas que entraram e não puderam ficar, e aquelas que vão assistir também depois o programa gravado aí no canal do YouTube da rádio aí. Perfeito. Ô Dagoberto, muito obrigado a você, viu? Deus abençoe. Agradeço. Obrigado mais uma Amém. vez por ter vindo. Agradeço a disponibilidade. E Deus tem colocado aqui no meu coração algumas portas um pouquinho a mais, que a gente tem conversando aqui. Glória a Deus. Né? Que depois você leva lá para Larissa. Eu vou levar para ela, né? com certeza. E espero que dê tudo certo, porque o intuito realmente é esse, né? A gente tem um outro projeto mês que vem agora, que é um quadro Ajudando a Quem Precisa. Glória a Deus. Que é o Lúcio, né? Que é o Lúcio que trabalha com causas sociais. O Lúcio da Casabela? Lúcio Casabella. Perfeito. Excelente pessoa. Eu preciso ter alguém que realmente traga pessoas que realmente precisam de ajuda. E nós vamos fazer uma ação social na rádio, em busca dos patrocinadores, dos nossos ouvintes, para quem possa ajudar. Glória a Deus. Mas a gente sabe que tem muitas pessoas que acabam, né, usando isso, eu preciso, e na verdade não precisa. Então o Lúcio é uma pessoa que trabalha com essa causa social há muito tempo, não só em Araras, mas em Rio Claro também. Sim. É um amigo, eu já tinha falado com ele sobre isso há bastante tempo, ele se prontificou a vir, a gente alinhou algumas coisas, o mês que vem eu quero começar esse projeto também. Glória a Deus. Então, Deus vai abrindo as portas, vai dando a oportunidade, e eu só tenho a agradecer você também por estar sempre disponibilizando o seu tempo, da sua família, por estar junto com a gente, tá bom? Amém. Valeu. Glória a Deus. Gente, muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma ótima noite, tá? Bom descanso amanhã, a partir das 6 da manhã, se Deus assim me permitir, eu estarei de volta com o programa Bom Dia Interativa. Tchauzinho pra câmera, Dagoberto. Tchau, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Uma ótima semana. Valeu, gente. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela audiência. Até amanhã, se Deus assim permitir. Valeu demais. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Baixe nosso aplicativo na Play Store. Ouça as melhores músicas e fique por dentro das notícias de Araras e região. 24 horas por dia, na melhor. Rádio Interativa Ararense Web. Rádio Interativa Ararense Web. Estúdio localizado na cidade de Araras, interior do estado de São Paulo.